são emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Opa, bom dia, nosso povo campista. Hoje estou aqui, Luiz Henrique Gomes Moraes, como sempre, comentando aqui às terças-feiras no quadro Conversando com o Povo, do programa A Voz de Campos, né? E o Germando hoje, ele foi tratar da sua saúde, e estamos aqui empenhados em manter, né, a qualidade, o serviço, né, que a Rede Aurora de Comunicação tem prestado à sociedade campista. E como sempre, antes da gente começar os nossos programas aqui, né, sempre há um agradecimento à pessoa do Germando Santos por nos dar a oportunidade, por ele ter um dom de caçar talentos, né? Tanto eu e outras pessoas, assim como o Guilherme, né? O Guilherme Vasconcelos, o esquilo da economia, como eu gosto de falar, né? De chamá-lo, né? Da gente poder sempre estar aqui trazendo temas importantíssimos à sociedade campista. Temas aos quais são um pouco assim deixados de lado pela grande imprensa, e a Rede Aurora de Comunicação tem feito um trabalho de uma rádio comunitária de estar cada vez mais perto da sociedade, né? E hoje nós vamos discutir aqui um tema delicado, né? Sobre o Setembro Amarelo, né? Que trata sobre a questão da prevenção do suicídio, né? Que também tem um outro nome, né? Violência autoprovocada, né? No caso. E primeiro aqui dar um bom dia, né? Essa bancada aqui maravilhosa que está conosco. Muito obrigado aí pelo convite, né? Aos nossos amigos aí, o operador Navalha, né? O operator, né? Nosso player de sábado aqui na rádio. Rapaz. Bom dia! Alegria! Olha isso aí, só alegria. Ao nosso Eric ali, né? Navalha 2. E como sempre aí a Sol na produção, sempre a gente trabalhando junto para trazer à população informação, conhecimento, busca por direitos, né, que a gente está precisando. A gente está vivendo uma situação aí no país que está muito delicada, e é muito importante a gente discutir, dialogar e sentar à mesa. É isso. E aqui vamos começar aqui com o tema de hoje, né? E nós temos aqui as convidadas aqui, né, psicólogas. As nossas amigas Angélica Paz, Vanessa Rodrigues. Bom dia. E Dilma Silva Dias. Bom dia. A Dilma é amigona aí da patroa. Amigona da patroa, né? A patroa. Fala que é a patroa mesmo, entendeu? Ela ainda manda, ela comanda. Ela comanda. E vamos aqui à introdução, né, do tema de hoje, falar sobre o Setembro Amarelo, né? Vamos lá. O Setembro Amarelo
é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, com a proposta de associar a cor, no caso amarelo, ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro. A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma em geral se envolveram neste movimento que vai de norte a sul do Brasil. Monumentos como Cristo Redentor, Congresso Nacional, Palácio do Itamaraty, o Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o Elevador Lacerda, na Bahia, para citar apenas alguns, E até mesmo times de futebol, como Santos Futebol Clube, Flamengo, Vitória da Bahia. Faltou o Corinthians aqui, gente. Faltou o Corinthians aqui. Olha, polêmica, hein? Olha, o suicídio é um ato de comunicação. Quem se mata, na realidade, tenta se livrar da dor, do sofrimento, que de tão imenso parece insuportável. E agora iremos falar um pouco mais sobre esse assunto que para muitos é um tabu. E nós estamos aqui para desmistificar muita coisa. E temos aqui presentes as nossas amigas e queridas aqui, psicólogas, E faça sua pergunta pela live na página oficial do Facebook ou participe ao vivo pelo telefone 3704 1313. Repito, 3704 1313. Gente, vamos participar. É necessário a gente discutir, É um tema tabu, mas acho que avançando, a cada dia, está se avançando cada vez. Perdão. A discussão, o diálogo sobre essa questão, É isso aí. E vamos começar aqui com a apresentação de cada uma, Pode ser da esquerda, da esquerda para a direita. Tá. Bom dia a todos, meu nome é Dilma, eu sou psicóloga formada há 12 anos, atuo na área clínica. E, assim, achei muito importante, porque realmente a gente precisa, durante todo o mês de setembro, estamos falando, a gente vê nas mídias, falando sobre o Setembro Amarelo. É muito importante que a gente tenha essa conscientização durante todo o ano, não apenas no mês de setembro. E eu fico muito feliz, de estar aqui hoje, acompanhada das colegas, que também interessadas, e sabendo da importância desse assunto e da gente levar esse assunto para a população. Tirar as dúvidas, realmente conversar sobre isso, não ser um tabu. As pessoas às vezes acreditam que falar sobre o suicídio vai incentivar a mais pessoas se suicidarem e realmente isso é um tabu, não é dessa forma que realmente acontece. Então realmente a gente precisa falar muito sobre esse tema, assim como vários outros, mas esse tema é importantíssimo. Sim, beleza. Muito obrigado, Dilma. Bom dia. Eu sou a Angélica, também psicóloga, atuo como psicóloga clínica e formada há pouco mais, quase um ano, na verdade. E é muito bom a gente ter esse espaço de fala, para poder falar sobre suicídio, desmistificar os tabus que ainda tem em relação a isso e agradecer também a oportunidade pelo convite, de vir falar mais abertamente sobre um assunto tão emergente. Tá, beleza. Bom dia, como o caro apresentador já colocou, meu nome é Vanessa, Eu também sou psicóloga, como ele já colocou. E assim como a minha colega Angélica, minha colega de profissão, eu me formei, sou formada recentemente, Também acho, quero primeiramente agradecer o convite. E também acho que é de extrema importância a gente está falando desse assunto, que como as colegas já colocaram, é visto como um tabu, As pessoas acreditam que falar sobre o suicídio é uma coisa ruim, Incentiva o ato, quando na verdade, a gente deve sim compartilhar a informação. E assim como a colega também colocou, a gente não deve, é claro que assim, que esse mês de campanha a gente tem que evidenciar a questão, mas que a gente deve não só falar, como também propagar informação durante todo o ano. Isso, muito importante, a informação, Sempre a questão
da informação, né? Eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Hoje temos consciência que o suicídio é um grave problema de saúde pública, né? E a campanha do Setembro Amarelo é para alertar a sociedade sobre este grave problema social. Como podemos prevenir as tentativas de suicídio? Então, a gente coloca que, como você falou, a informação, né? A gente deve compartilhar a informação. E que tipo de informação a gente deve compartilhar? Onde e com quem, né? Em que locais essa pessoa que está passando por esse tipo de sofrimento pode buscar ajuda, né? Porque o que a gente vê muito aí, principalmente nas redes sociais, a gente vê muito compartilhamento de pessoas que se suicidaram, como se suicidaram, né? Há algum tempo atrás, não me lembro quanto tempo ao certo, né? A gente foi de informação, né? De todos, né? Que foi propagado pela mídia nacional, né? Um caso de suicídio de uma youtuber, né? Agora não me recordo muito bem o nome dela, mas que ela tinha tido algum problema, uma questão lá nas vésperas do casamento. E foi propagada a notícia de que ela tinha se suicidado e de que, né, era com uma questão com esse noivo e com um término. Então, quer dizer, esse tipo de informação é uma informação ruim, né? Porque ela tinha uma demanda de seguidores, né, que seguiam ela justamente por essa luta dela contra a situação que ela denominava como depressão. E né, as pessoas, em sua maioria, que seguiam ela por conta dessa luta dela contra a depressão. Então, quando se anuncia esse tipo de notícia, ela pode servir como um gatilho para pessoas que estão passando por sofrimento. Então, esse tipo de notícia não se deve noticiar, não se deve propagar, não se deve compartilhar. Notícias de como se suicidou, de como foi dada a situação, de quem fez, né? O que a gente deve compartilhar? Compartilhar onde encontrar ajuda. Isso. Em um momento. Inclusive, você falou sobre essa questão do CVV. Compartilhar esse meio, né, de ajuda. Mas também evidenciar que a demanda é muito grande para o CVV. Então, se você conhece algum profissional ou algum lugar, um local que oferece esse atendimento público gratuito, né, se deve compartilhar esse tipo de notícia, né, informação de onde encontrar ajuda, de como encontrar ajuda, esse tipo de coisa que a gente deve compartilhar a princípio, para o combate. Inclusive, a União Nacional de Saúde, né, ela diz que, a Mundial, né, diz que 9 a cada 10, né, suicídios, né, pode se evitar apenas falando do assunto. Olha. Então, acredito que a maior, né, forma de combater é a informação. Diálogo e conversa. É importante também, né, procurar pessoas próximas. Não que vai ser um tratamento terapêutico, né, uma forma terapêutica, mas poder falar sobre a sua dor, né, procurar pessoas que não a julgam, né, que entendam bem a sua dor, já alivia muito essa angústia que está ali. Então, é importante que a gente tenha essa comunicação, falar sobre o assunto de uma forma saudável, né? E falar também sobre suas angústias. Pôr para fora o que você está sentindo já sai como palavra de uma forma mais tranquila, digamos, né? Exato, até porque a grande maioria das pessoas que cometem o suicídio, o que elas estão buscando é acolhimento, né? E muitas das vezes é isso justamente que elas não encontram. Elas não encontram, às vezes, pela falta da informação de onde buscar ajuda, né? E aí, por isso precisa ser muito amplamente divulgado. Elas não encontram porque, às vezes, elas têm problemas familiares, elas têm problemas de saúde e elas veem ali a morte como uma solução. Então, assim, a morte vai acabar com essa dor que eu estou sentindo, seja ela uma dor física ou uma dor emocional. Então, quando essas pessoas encontram esse acolhimento, seja ele, óbvio que a gente sabe que o acolhimento, ele precisa primeiro vir, né, de uma forma pessoal e depois a gente precisa vir de uma maneira profissional. Então, se você tem uma pessoa, um amigo, um familiar, que primeiro você vai e acolhe ele pessoalmente, você vai encaminhá-lo, você vai ajudá-lo, porque naquele momento ele às vezes não está conseguindo enxergar uma outra solução. E dali você encaminha para o acompanhamento profissional, com psiquiatras, com psicólogos, com profissionais que realmente possam ajudá-lo. Sim, depois dessas informações, né, das suas falas, eu lembrei de um... Hoje a gente acessa muito Facebook, né? Sim. E tem um colega
nosso, né? O Caio Gaia Paz, mandar um abraço para ele, que certa vez eu publiquei alguma coisa, acho que sobre prevenção, né? E ele respondeu um seguinte comentário, algo muito interessante. Não, é o seguinte, que tipo de dor a pessoa não está querendo, tirar a própria vida. Ela está querendo acabar com algum tipo de sofrimento. Exatamente isso. Algum tipo de dor, né? Então, a pessoa, ela passa a achar que ela, vamos dizer, vocês podem corrigir, né? Se eu estiver errado. Um fardo, um peso. Sim. E é muito comum usarem até essas isso. frases, né? Então é uma questão que a gente está aqui, na verdade, para ajudar, né? Sim. E você que queira participar, pode ligar 3704 1313. Estamos aqui para te ouvir, né? Fala que nós te escutamos. Fala que nós te escutamos, né? E é isso. E para continuar aqui, né? Vamos dar aqui uma olhada aqui nos nossos amigos, como o Germano gosta muito de falar, interespectadores. Essa é uma expressão, vamos dizer assim, compartilhada, né? Compartilhada do jornalista Henrique Acker, né? De lá do Rio de Janeiro. Sempre gosto muito de ouvi-lo. E interespectadores, é interessante isso aqui. Nós temos aqui, dar aqui um bom dia ao James Watt Crespo, o Germano Santos, né? Aqui a Hermes Henrique, o grande apresentador, meu favorito. Estou aqui aguardando o médico e assistindo o nosso programa de excelência e autêntico na Rádio Aurora. O programa Voz de Campos, né? Dar voz à população, né? A Rede Aurora de Comunicação, uma rádio comunitária, e a função de uma rádio comunitária é levar determinados tipos de serviço, informação e conhecimento à população local, né? Quando a gente fala muito do município, as pessoas, na verdade, têm uma tendência a estar mais atenta ao que acontece no município, porque está muito mais perto do poder público, né, do governo municipal. Então, uma rede de comunicação, uma rádio comunitária, ela é um meio entre o poder público e a sociedade, né? Ela amplifica a voz do cidadão. E é isso. E vamos para continuar aqui. Mais pessoas aqui. Bom dia aí ao Brutus Júnior. Quase errei aqui, quase falei Bruno, mas é Brutus Júnior mesmo, né? Aí tá aqui a Sol Almeida, né? E para continuar aqui, tá Bia Andrade. Olha, Bia Andrade, acho que é sua. Bom dia, Dilma Silva Dias. Bom dia, Bia. Professora Odete Rocha, gente boa. Os seminários aí que ela promove aí, discutindo as questões aqui de campus aqui. Eu fui a sexta-feira passada sobre segurança pública e arrebentou. O primeiro também sobre mobilidade urbana. Ótima pessoa. Bom dia também aí para Elenir Barreto. E para você que quer ligar, repito novamente, né? 3704 1313. E para continuar aqui, vamos aqui à próxima pergunta. Aqui é mais relacionado à questão delicada da crise econômica que a gente vive, né? Vivemos nos últimos 5 anos uma profunda crise da economia brasileira com um desemprego em massa, né? E Campos está dentro desse universo, né? O desemprego, a falta de renda pode ser um dos fatores de causa para o suicídio? Vocês podem explanar? Sim. Pode falar? Sim, realmente está entre uma das causas. Nós temos várias causas, né, realmente, que podem levar a pessoa a cometer, porque a gente trabalha, na verdade, com a ideação suicida, né? Então, assim, a gente entender que os casos que são registrados são os casos que, na verdade, eles são finalizados. A pessoa consegue realmente cometer o suicídio. Então, chega às vias de fato, né? Ela realmente consuma a morte. Mas a gente trabalha muito com a questão, por isso o trabalho preventivo, porque dentre esses milhões de casos que nós temos registrados, a gente tem muitos milhões ainda de pessoas que sofrem com a ideação suicida, que é o desejo, né, realmente ali de cometer o suicídio, aquele pensamento suicida. E então, o desemprego, ele é uma das causas. A gente tem realmente essa questão das pessoas, as questões financeiras. Então, às vezes, não precisa a pessoa estar desempregada, ela pode apenas estar passando por uma dificuldade financeira, por uma privação de algum bem, por uma privação
de algum valor que antes ela tinha e naquele momento ela não mais tem, uma demissão, um problema no trabalho. Então, assim, nós temos várias causas realmente das ideações suicidas que a gente encara hoje atualmente. Eu acho muito importante a gente estar falando sobre essa situação em si, porque por conta das divulgações em massa que ocorre, as pessoas acabam acreditando que a depressão seja, né, de fato, claro que assim, é uma das principais, mas a única coisa que leva alguém a se suicidar, né? Que leva a pessoa à ideia de se suicidar. Quando, na verdade, há outras motivações, né? Assim como a questão financeira, há também a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Sim. E essa queda brusca, né? Tipo assim, você vive uma vida que você considera uma vida equilibrada. E, de repente, acontece essa coisa de uma mudança muito brusca, né? Que te leva a ter esse gatilho, né? Pra tentativa, pra essa ideia de achar que a sua vida não vale mais a pena. Isso, é uma questão de perca também, né? Ele estava acostumado, habituado naquele, né, aquele costume de vida. E aí, quando perde aquilo tudo que ele considerava uma vida estável, ele não sente mais prazer com nada. Então, já tem uma perda muito grande, né? Um luto. Porque tudo que a gente perde gera um luto, né? Quando não bem trabalhado, gera uma questão, um sofrimento psíquico. E aí vem a ideação suicida. Sim. Vocês falam no caso de depressão, assim, eu sou servidor do Estado. E durante os anos 2016 e 2017, nós passamos por uma crise imensa, né? Ficamos em 2017 5 meses sem salários. Em 2016, eu lembro que eu ia às manifestações, né, lá no Rio de Janeiro, em frente à Alerj, enquanto a polícia, a contragosto dela, né, soltava bomba em cima da gente. Os parlamentares lá dentro da Alerj votavam contra nós, né, no caso. E muitas das vezes é o agente de segurança que, numa terça-feira, ele estava, né, junto com a gente protestando, na outra ele estava do outro lado da trincheira. Sim, olha a situação. Então, assim, ocorreram muitos casos de questão de problema de saúde mental, né, no Estado. Certa vez esteve aqui conosco aqui na bancada o professor Raul, né, Raul Palácio, mandar um abraço para ele. E ele falou algo muito interessante, que uma instituição como a UENF, uma instituição pública, o que é físico, né, equipamento, computador, isso pode mais rapidamente ser recuperado com o tempo. Agora, o fator humano não. Ele leva tempo para se recuperar, né? Porque é o seguinte, as dívidas têm que ser saneadas, né? A vida em família, ela tem que ser reestruturada, né? E ele falou muito bem aqui, eu estava até, onde está a Vanessa, né? Nesse dia até fiquei muito emocionado ele falando, né, que é o seguinte, não adianta a gente cobrar das pessoas voltarem rapidamente a ser o que elas eram antigamente. Elas eram muito produtivas e essa produção foi caindo devido à questão do que a gente realmente tem passado, né? E chegaram a ter alguns... Opa, perdão. Aqui, para não dar problema aí, né? Então, assim, essa questão que é muito complicada, essa questão do fator econômico e financeiro. Tem um livro que ainda não comprei esse livro, Economia Desumana, porque a austeridade, né, mata, do Sanjay Basu e do David Stuckler, que é um professor de economia de Oxford, né? O Sanjay Basu, esqueci, é médico, né? E eles falam sobre essa influência que você tem uma crise econômica, os governos, eles, em vez de eles passarem a priorizar mais a população, investir em saúde, em educação, não, começam a cortar de saúde e educação. Sim. Aí ele fala que é uma economia, uma falsa economia, porque você gera tantos problemas de saúde devido aos cortes,
na área de saúde pública, que daqui a 5, 10, 15 anos, você vai ter que tratar essas pessoas. Exatamente. Inicia um ciclo, na verdade, que não se consegue interromper depois, né? Que não consegue interromper depois. Aqui não há prevenção. Exatamente. Acho que um dos grandes problemas que eu vejo no Brasil é essa questão de prevenção, né? Eu faço engenharia ambiental e um dos princípios do direito ambiental é o da prevenção. Sim. É o da prevenção, você prevenir. E nós vemos aí as coisas que realmente acontecem, né? Acho que a prevenção na parte da saúde pública ela ainda tem que ser muito bem trabalhada ainda. A nossa cultura, ela é uma cultura curativa. Ela não é uma cultura de prevenção, né? Então, assim, não se trabalha, temos um problema, vamos resolvê-lo, e isso mesmo depois que ele chega no nível máximo. Agora, aquela questão de vamos trabalhar com uma prevenção para que aquele problema não aconteça, isso realmente não faz parte da nossa cultura, infelizmente. Você fez uma colocação sobre essa questão do trabalho, né? E o trabalho também pode se tornar um gatilho, né? Para esse desejo do suicídio, né? Há pouco tempo, né, a gente tem falado muito sobre burnout, sobre o adoecimento pelo trabalho, até porque, né, a gente vê que é uma coisa meio que assim, porque quando a gente fala de famosos, né, de pessoas que estão aí na mídia ao tempo todo, né, a coisa toma uma dimensão, uma proporção maior, né? E como, né, a gente tem visto muitas notícias, né, de famosos que estão adoecendo com o trabalho. Falar disso, né? Que isso é um gatilho também, né? Se veio ao conhecimento maior da população de que o trabalho também pode levar ao suicídio, né? Um trabalho que tem uma relação tóxica. Inclusive, você colocou essa questão da manifestação, né, há um grande índice, né, de suicídio por pessoas que trabalham com essa questão da segurança pública, né? É um número que tem crescido muito, né? Talvez a gente pode considerar até para mais do que a morte em si pela luta, pelo combate à violência, né? Então, assim, são números que de uma certa forma a gente pode considerar como números assustadores, né? Né? Que isso não é trabalhado, né? Assim, de uma certa forma, o governo não se preocupa com a saúde mental dessas pessoas que estão aí, né? Para nos defender, né? Para garantir a segurança. E se nem com eles que estão ali para poder garantir a nossa segurança, há uma preocupação com essa saúde mental, né? E que de lá com nós que somos população em geral. Isso mesmo. Tem ocorrido aí, acho que alguns profissionais, né? Agentes de segurança têm se manifestado pelas redes sociais, quebrando um tabu. Porque eu acho que para nós que somos civis, que não somos da área de segurança, que não somos policiais federais, que não somos bombeiros militares, que não somos policiais militares, a gente sempre olha o lado daquele que não é o trabalhador, que não é da área de segurança. Agora, na área de segurança, é uma pressão o tempo todo. Houve um caso de uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Luiz, é o seguinte, houve uma pessoa que ganhava, vamos dizer assim, 15, 18 mil por mês, entendeu? E é o seguinte, não é muitas vezes a questão também da pressão do trabalho. E a gente, como vocês são psicólogos, eu sempre faço um questionamento. Acho que toda escola, toda instituição, todo trabalho deveria ter um psicólogo ali. Fato. E são os lugares que mais adoecem, né? A pressão psicológica que a gente tem no trabalho, na escola, na universidade é muito grande. E quando não bem trabalhada, gera sofrimento psíquico, né? E hoje a gente tem muita demanda em consultório em relação a isso, de pacientes que eu não aguento, estou esgotada, eu não consigo mais trabalhar, eu quero sair desse emprego, mas é a única forma de renda que eu tenho, né? Então, assim, como vocês estavam falando sobre o poder público não acaba sendo deficiente, né, no trabalho do servidor, né, seja público, seja privado, mas em questão da segurança, da saúde também. É uma área muito, muito trabalhada, que trabalha muito, tem um esgotamento muito grande e que não tem essa questão da prevenção, que seria importantíssimo. Só chega, né, mesmo ao tratamento, a procurar ajuda quando está ao ápice.
né? E é uma pressão muito grande que precisa ser falada, precisa ser exposta para poder que a gente comece a trabalhar melhor as questões mesmo, entende? São coisas tão emergentes. Como a Vanessa falou, essa questão dos ambientes de trabalho, né? A gente tem esse adoecimento e, como você colocou, não é só, né? Não é uma determinada área, são essas áreas que a gente mais tem uma questão de adoecimento. Então, a gente tem, assim, já é lei há muitos anos, né? E agora está voltando a se discutir sobre isso, sobre ter um psicólogo nas escolas, né? Mas a gente, se você for, bate de porta em cada escola e verifica qual escola você encontra um psicólogo ali. O psicólogo escolar, é claro que ali ele não vai fazer atendimento clínico, o trabalho é outro, é desenvolvido de uma outra maneira, mas você vai olhar essas escolas e não vai encontrar. A gente está falando da segurança pública, a gente teve uma matéria recente, né, de mídia nacional, falando justamente sobre esse índice, né, de afastamento das pessoas que trabalham na área de segurança pública, policiais militares, agentes penitenciários, pessoas que trabalham nas delegacias. Então, assim, a gente vê, civis, né, de alguma forma, e a gente vê que realmente é uma área, mas em qualquer ambiente de trabalho, porque porque todos esses ambientes a gente tem relação. E onde existe uma relação, existe uma possibilidade de adoecimento, né? Então, a gente não tem só uma possibilidade de adoecimento porque você ganha pouco. Você pode ter uma possibilidade de adoecimento porque eu trabalho com você e não me relaciono bem com você, porque, de repente, eu tenho uma baixa autoestima e acho que você não me considera. Enfim, nós temos diversas razões nos ambientes de trabalho. Então, a gente tem o assédio, a gente tem os tipos, né, de situações em relação salarial, a gente tem as questões de relacionamento, né, nas relações de trabalho. Nós temos a questão muitas pessoas atualmente que trabalham com o que não gostam, né, elas trabalham pela necessidade e não por prazer, porque de fato, gosto desse ambiente de trabalho, gosto do que faço. Então, nós temos muitas razões de adoecimento, muitas mesmo. Então, aí a gente chegou aí à questão do trabalho, né? E chegou uma informação aqui preciosíssima agora, entendeu? Hoje é o aniversário do nosso amigo Leonardo Aroeira. Vai, DJ! Parabéns! Olha aí. Parabéns! Parabéns pra você! O Leonardo Aroeira, ele é apresentador aqui da Rádio Aurora aqui nos sábados, né, no programa Balanço Final, discutindo aí temas relevantes aí à população campista, mandando um abraço a ele aí. E de vez em quando a gente faz aquela conversinha acalorada lá, né? Entendeu? Mas tá deu uma conversinha acalorada que eu falo que a gente tem posicionamentos, entendeu? Mas a gente se dá bem, Só falta tomar aquele café depois, né? Tomar aquele café depois. No final, né? Dá tudo certo, né? No final café sempre unindo as pessoas. Não, café sempre unindo as pessoas. Porque hoje em dia nós temos cada um posicionamento, né? De pensamento e tal. Eu acho que a melhor forma mesmo é a gente conversar, né? Conversar, dialogar, bater um papo, né? É a melhor forma, porque hoje em dia tá tudo muito, muito polarizado, né? É isso, e mandar um abração aí pro nosso Leonardo aí, né? E ele também estudou com a minha esposa no ensino médio, o Leonardo Aroeira. Mandar um abração aí e beleza, show. E isso que você falou, Luiz, desculpa, mas isso que você falou, assim, dessa questão de polarização, o que está faltando, né, o que a gente realmente percebe, porque, assim, as ideias contrárias, elas sempre existiram e vão existir justamente porque somos diferentes, né, você nunca vai encontrar alguém igual, mas a grande questão é que o que a gente está perdendo, na verdade, é o respeito. Então, é isso que, na verdade, a gente tem visto que está trazendo isso tão, né, de uma forma tão, às vezes, você colocou, de uma situação acalorada, mas de uma forma amiga, de uma forma realmente respeitosa. Que o que a gente tem visto não é que as pessoas falam assim, mas agora as pessoas estão pensando tão diferente, né? As pessoas sempre pensaram diferentes, né? Por que agora tá chamando tanta atenção? Exatamente. O que está se perdendo atualmente, o que a gente tem visto, é o respeito. Toda a questão é o respeito no meu local de trabalho mesmo. As pessoas pensam diferente de mim, a gente sempre conversa, fala. Alguns, a gente está tentando que alguns falam assim, como é que você tem paciência, entendeu?
Aí eu respondo, olha, é ter paciência, entendeu? Porque é o seguinte, respeito a gente aprende, os nossos pais passam isso pra gente. É a base, né? É a base, né? É a base. Então, essa é a questão, né? E também aqui dá um alô aqui para Eusaná Pereira. Ela faz aqui uma pergunta, né? A depressão é um caminho para o suicídio? Vou fazer essa pergunta aqui. Sim, porque normalmente as pessoas que estão em sofrimento psíquico, que estão nomeado como depressão, acabam perdendo o prazer da vida, né? Perdendo o prazer de todas as coisas que antes julgavam como prazerosas. E aí, quando tá um fator, né? Já há um gatilho, a pessoa já tem essas ideações suicidas, né? Ela começa a acreditar que ela já não é capaz de fazer mais nada, já vem com esses pensamentos de autossabotagem, acredita que o mundo, as pessoas vão ser melhor sem ela. E ela acredita também, né, que ela acaba sendo um empecilho na vida dos outros. Então ela acaba pensando, eu vou tirar a minha vida para poder livrar as pessoas da minha dor. Então a depressão é uma coisa muito minuciosa a ser trabalhada, mas ela pode ser sim um gatilho para a ideação suicida, para o suicídio em si. Exatamente, é isso que a minha colega colocou, que assim, pode levar. Né? Isso aqui pode acontecer, né? Não é de fato uma regra, né? Tipo assim, todo mundo que tem depressão, que está passando por um quadro de depressão, tende a ter o desejo suicida. Não, pode acontecer, né? Pode ser um fator que leve alguém a ter esse desejo de se suicidar. Como também pode não acontecer, assim, vale de cada um, né? Inclusive, eu quero com isso fazer uma colocação, porque é muito comum a gente, inclusive eu acho que na clínica, né, a gente receber pessoas que se auto-intitulam pessoas depressivas. Por quê? Usam do Dr. Google, né? E a gente tem que compreender que cada pessoa oferece sintomas, né? Aparece com sintomas diferentes. Nós somos subjetivos, né? Pode ser que uma pessoa tenha depressão e ela apresente apenas um sintoma. Pode aparecer pessoas que sejam portadoras, né, dessa situação e apresentem quase todos os sintomas ou todos os sintomas que a gente vê aí, né, citados como sintomas. Mas também pode aparecer uma pessoa, né, com um sintoma novo, né, de depressão, e a gente, né, a partir desse dado momento, caracterize isso como um novo sintoma de depressão. Por quê? Como que a gente descobre que aquilo é sintoma da depressão? Quando as pessoas trazem isso pra gente, entendeu? Então, assim, não dá pra ir lá pesquisar depressão no Google e ver que, mas eu tô sentindo isso, mas eu acho que eu tô sentindo aquilo, e se auto-intitular, né? Nós somos únicos nessa coletividade que a gente vive, então cada um pode apresentar esse sintoma de forma diferente. Aproveitando o gatilho em relação a isso, sobre se autodiagnosticar, eu sempre falo muito sobre isso, né? Porque a gente tem a mania de, quando a gente sente alguma coisa física, vamos pro Google. Aí vamos procurar no Google, vai lá, o Google sempre diz que a gente tá com uma doença muito séria. E aí a gente vai sempre na segunda opinião, que é o médico. E aí a gente dá credibilidade que o médico vai falar. Mas quando é com a nossa saúde mental, a gente não tem esse cuidado. A gente sabe daquele sintoma, a gente vai pro Google, o Google diz que a gente tá com depressão, com ansiedade, bipolaridade, outros fatores, e a gente acaba tomando isso pra gente e se reduzindo a isso. Às vezes a gente tá triste e a gente fala, nossa, eu sou depressivo. E não é isso que acontece. A tristeza é uma emoção natural. Todo mundo deve estar triste. Se você é feliz o tempo todo, pode ter certeza que alguma coisa está faltando dentro de você. Sim. E aí é uma coisa tão que precisa falar tanto sobre essa questão de se autodiagnosticar, da gente não ter o cuidado de se reduzir a diagnóstico, né? Eu trabalho muito dessa forma. Eu não quero tratar o sujeito porque ele é depressivo, né? Só com depressão. Eu quero ouvir todas as questões deles. Não sei se todas as minhas amigas concordam, meus colegas de trabalho concordam, mas a gente não ouve um depressivo, a gente não ouve uma pessoa que está com ansiedade, uma pessoa que está com transtorno bipolar. A gente ouve o sujeito. Aquele sujeito tem outras questões além da depressão, além da ansiedade, todos os fatores psíquicos. Então é importante que a gente também não se reduza a isso, a achar que todos os sintomas, todas as questões que aquele sujeito traz pra gente é um fator da depressão. É importante que a gente faça esse trabalho minucioso e sempre a gente dê credibilidade pelo diagnóstico do profissional e não se
se autodiagnosticar, porque é muito complicado isso, que as pessoas já chegam com aquela ideia pra gente no consultório e é muito difícil tirar aquela ideia da pessoa. Como que você desmistifica aquilo ali que a pessoa já tá com aquela verdade pra ela, né? Então é importante que a gente tenha cuidado em autodiagnosticar e não se deixar reduzir por aquilo ali. Sim. E é perigo do autodiagnóstico, né, do Google, como a Angélica falou, é a questão justamente de que depois do autodiagnóstico vem a automedicação. Exatamente. Né? Então, nós temos ali, às vezes, um caso que é depressão ou não é depressão, pode ser. Existe muito a confusão, como a colega falou, da questão da diferença, né, depressão e tristeza. Né? E isso a gente tem o nosso DSM, que ele nos auxilia. Né? Então, você tem que procurar um médico e depois você vai, né, esse médico, se você já faz terapia, esse psicólogo, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Se você faz, né, se você foi a um clínico, esse clínico vai te encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, você precisa realmente procurar ajuda médica de profissionais. Não é algo que se trata com o Google, sabe? Não é algo que se trata com vamos conversar ali com a outra pessoa. Não, realmente a gente está falando de uma doença. Então, não é uma situaçãozinha de... até às vezes algumas pessoas pensam assim, não, a terapia que ainda, né? A gente tem muito tabu, tem muito preconceito ainda. Psicólogo, vou lá para bater papo, para ficar falando da minha vida. Então, a gente ainda tem que realmente, ainda hoje, né? Em 2019, a gente ainda tem que desconstruir isso muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas que se automedicam. Então, elas se autodiagnosticam e depois elas vão se automedicar. Porque a gente sabe também que muitos medicamentos são vendidos sem receita. Tem aquela questãozinha que chega ali, não, eu tenho fulaninho que me conhece e eu consigo comprar. Mesmo a gente entendendo que a maioria dos medicamentos para depressão, para ansiedade, para tantos transtornos, eles são com receita, né? A receita precisa ficar retida. E mesmo assim, muitas pessoas conseguem comprar. Tem aquele amiguinho que toma e aí me deu. E quantas pessoas fazem o uso indevido do Rivotril, né? Famoso, conhecido. Então, assim, a gente tem aquela questão, eu tomo para dormir. E a pessoa não tem nem noção do que aquilo realmente vai fazer no organismo dela. Às vezes vai mascarar um outro sintoma. E, na verdade, para ser diagnosticado, você precisa realmente conversar com um profissional, para que aquele profissional, porque assim, de todos os transtornos, a gente a depressão, a gente fala depressão, mas existem vários tipos de depressão. Então, como que você vai diagnosticar e entender qual tipo? Eu tenho distimia, eu tenho depressão, né? Eu tenho, de repente, eu estou passando por um estado de tristeza. Então, como que isso funciona? Então, realmente, você precisa de um profissional. Então, autodiagnóstico e automedicação, não. Por favor, procurem um profissional. Aproveitando esse gatilho da medicação também, é importante que a gente tenha cuidado com a medicação, porque a medicação acaba potencializando também, de uma forma indevida, acaba potencializando os sintomas que às vezes não estão emergentes, né, mas acabam potencializando de uma forma totalmente errada. Ou mascarando outros, mascarando outros também. Então, às vezes, por você achar que meu amigo toma esse remédio, digamos, o Rivotril para dormir, eu vou tomar também, porque vai me ajudar, mas ele pode mascarar um outro sintoma e pode potencializar um sintoma que talvez nem exista em você. E o sintoma do seu amigo não é o seu, né? A colega, inclusive, a colega colocou sobre essa questão da distimia, né? Há muita confusão, né? As pessoas confundem a distimia com o mau humor, né? Exatamente. Né? Então, a gente, essa pessoa, né, quando é portadora dessa comorbidade, né, a gente costuma, as pessoas costumam caracterizar essa pessoa como uma pessoa mal-humorada, né? Então, assim, e o mau humor, né, é um sintoma de distimia, que é um tipo de depressão. E aí, essa questão que você falou, as pessoas normalmente até colocam na situação assim, é o eterno infeliz, né? Ainda tem esse estigma, né? Aquele rótulo do eterno infeliz, e a gente está falando de uma doença, a gente está falando de algo que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Então, assim, realmente a gente precisa ter muito cuidado e muita cautela mesmo. Doutor Google, não, gente, por favor. Tem tudo no Google, menos você, porque você não está ali ainda, a sua informação ainda não está inserida ali. Beleza, então. Nós vamos aqui atender aqui uma ligação. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Quem fala? Suzana. Tudo bom, Rosana? Eu aqui li aqui o seu comentário. Pode ficar à vontade. É um tema forte. Quero parabenizar vocês, né? E hoje fico muito feliz porque nós temos 3 mulheres na bancada. Nada contra você, tá, meu amigo? Não, a Sol aqui, a Sol Almeida, dona Rosana. A responsável aqui. Sol Almeida na bancada hoje. Ela me conhece um pouco e ela sabe que
eu sempre estou fazendo essa alusão às mulheres, o empoderamento das mulheres, a força das mulheres. Mas um tema que eu venho militando dentro da região norte, dentro de São Francisco, ao qual nós temos um índice muito grande, muito elevado de suicídios, né? E eu venho de um câncer e eu posso falar isso, eu posso falar com propriedade desse assunto, porque vivi esse quadro depressivo nessa instância de olhar para cima e querer jogar uma corda e botar no pescoço e acabar com tudo aquilo. E vou te dizer uma coisa, o tema é muito forte, pena que nós não temos tempo e as pessoas também não sem fazer críticas, tá? Quero deixar isso claro, sem fazer críticas, mas a própria saúde pública não dá ênfase a essa problemática. Nós não temos discussões de políticas públicas afirmativas para esse tema. E uma coisa que a psicóloga falou aí que é muito importante e que eu não compartilho, é quando eu vejo um acidente desse, uma tragédia dessa, as pessoas estarem compartilhando, enchem o Face daquilo. E para a gente que já está com uma depressão, isso é pior ainda. Eu tenho dias que eu não consigo ver pica-pau. Você acredita? Eu não consigo ver pica-pau. Não consigo assistir pica-pau. E tem dias que eu não saio do meu quarto, tem dias que eu não saio da minha casa, mas sobrevivo porque tenho uma vida ativa, tenho que sair para poder resolver alguma coisa, mas que o assunto é realmente de extrema importância, isso é. E que o poder público venha a desenvolver ações afirmativas para essas pessoas. Eu tenho jovens, adolescentes, que estão cortando os pulsos. Esta semana, em uma das escolas, a minha filha tem 16 anos, faz 2º ano de formação de professor, e uma das amigas começou lá no final da sala cortar os pulsos. E quando viram, estava cheio de sangue, e ali ela correu para poder socorrer. E não é a primeira vez. Então, eu fico assim, muito emocionada quando o assunto é suicídio. Eu tenho uma página no meu Face, que é Enfrentamento à Violência, Combate contra a Mulher. E eu venho discutindo isso. Esse mês eu estou fazendo lives de incentivação, de motivação, incentivar as pessoas a procurar realmente o que essa psicóloga falou aí faz sentido. Só que o mais agravante é que, às vezes, a própria família, assim como os maiores violentadores das mulheres na questão da violência sexual, violência doméstica, que está dentro de casa, os maiores agressores nesse sentido está na família, porque a família acha que o paciente ele está com frescura, ele está com preguiça, ele não quer levantar da cama porque ele não quer fazer alguma coisa, ele não quer ir na rua porque ele está com preguiça. Aí a gente procura um médico. Os próprios médicos mandam a gente procurar o que fazer. Procura o que fazer. Então, não há um tratamento justo para quem está com problema sério de psicólogo. Aí, se a gente procura o CAPS, eles dizem que o CAPS, a gente não é paciente do CAPS. Se a gente procura o psiquiatra pega... não posso nem passar remédio para você. Procura alguma coisa para fazer. Então, é uma coisa que eu estou vivendo isso. Eu sei o que é estar vivendo uma situação dessa. Então, eu quero parabenizar vocês pelo tema. Eu sei que vai vir muita gente aí com muitos relatos e muita gente que não tem coragem de expor o que está acontecendo. Muita gente que não tem coragem de expor, muita gente que ainda não se auto-reconheceu que está com uma depressão agressiva
E é justamente por isso que leva a essa situação de colocar uma corda no pescoço e se enforcar, ou então se tomar um monte de remédio. Nós tivemos ano passado em São Francisco uma jovem de 14 anos, a qual se suicidou. Tomou acho que 2 caixas de remédio e foi parar no Ferreira Machado. Quando chegou lá, não deu mais tempo, ela veio a óbito. Então, quer dizer, é um assunto que a sociedade, o governo, eu falo governo no sentido do poder público, acordar, não ficar somente nessas campanhazinhas que estão fazendo esse mês. Porque é uma campanha fraca. Eu tenho propriedade para dizer isso. São campanhas, meu amigo, fracas. Não adianta enfeitar lá uma parede, como estão fazendo, e botar uma pessoa naquele dia, porque hoje é o dia amarelo, é o mês de setembro, e vamos fazer, e leva lá na UBS, leva no Oeste, uma parede amarela, e vamos lá falar com meia dúzia de funcionários. Então, não é isso. É muito mais que isso. Então, eu fico feliz por ter esse espaço da Rede Aurora, que está nos dando essa oportunidade. Eu não tenho costume de ligar para rádio nenhuma, nunca liguei. Já até trabalhei na rádio em Salvador, eu sou de Salvador. Mas para ligar, para expor, eu nunca liguei. E hoje, com essa liberdade que Germando nos dá, eu tenho essa liberdade de poder ligar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Germando, não conheço pessoalmente, mas que Deus abençoe, Deus esteja nesse controle dessa cirurgia e que vocês que estão assumindo o lugar dele essa semana, que eu sei que são pessoas responsáveis e que vão assumir com responsabilidade e maestria. Tá bom? Sim. Muito obrigado pela participação da senhora e gostaria que a senhora também ouvisse das nossas amigas aqui na bancada. Estamos todos muito emocionados aqui, né, com a participação da senhora. E nossos telefones estão... A Rede Aurora sempre está aberta, entendeu? Para a população, né? Então, acho que foi muito importante essa colocação, né? De que as pessoas costumam colocar, né, alguns sintomas da depressão, como preguiça, como desleixo, né? Porque normalmente a pessoa que é comum, né? Essa pessoa, quando tá passando por essa situação de sofrimento, ela não se preocupar com a sua própria imagem, né? Ela não sentir vontade de fazer nenhuma atividade. Banho. Isso. Não praticar mais o próprio autocuidado, né? De tomar o banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, se isolar. Então, acaba fazendo com que a pessoa se retraia mais, perdendo o prazer da vida. De fazer coisas tão simples, aparentemente tão simples, mas que são de extrema importância. Mas também há as pessoas que aparentam normalidade, né? Não é só... A pessoa, quando ela está com depressão... Existem os dois lados da moeda. Nem sempre essa pessoa, quando está nesse estado de sofrimento, ela está dessa forma, né? Há pessoas que estão passando por um sofrimento, mas elas querem mascarar o que estão sentindo. Então, elas parecem sorridentes, elas fazem piada. Então, assim, e quando é de conhecimento, né, da sociedade, principalmente das pessoas que ali convivem mais próximo, de que essa pessoa está passando por uma situação de sofrimento, se perguntam até, mas por quê? Mas não parece uma pessoa que está passando por essa situação, né? Não aparenta ser uma pessoa que esteja sofrendo. É por isso que a gente precisa se atentar a quem está do nosso lado, né? A gente precisa entender que a depressão, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, né? Exemplo disso é famosos, né, que estão aí na mídia, que aparentemente, ao nosso ver, têm uma vida bem estabilizada e que estão em um quadro psíquico. A gente vê um humorista, né, o Whindersson Nunes, que está em um quadro de sofrimento psíquico e acabou se afastando das suas mídias para poder tratar melhor esse caso. Então, a gente precisa trabalhar isso minuciosamente, como a Vanessa falou, sobre a gente olhar e entender que, às vezes, o sofrimento do outro não é frescura. Então,
Então, às vezes, a gente precisa cuidar melhor, ouvir mais, né? E não julgar o outro, né? Dar importância pela dor do outro. Eu acho que, para além disso também, ela falou sobre essa questão de que o sofrimento, né, não tem cor, não tem raça, não tem questões econômicas, né? Esse sofrimento também não tem religião, né? É muito caracterizado isso, né? Que as pessoas que estão passando por uma depressão, não só depressão, mas com depressão, caso de situação de ansiedade, né? Outra qualquer situação de sofrimento, as pessoas dizem, vai à igreja que isso é falta de Deus. Sim. Então eu vou te dizer uma coisa. Então, eu vou te pedir uma parte. Eu vou te pedir uma parte para te contar uma. Tá bom? Vou te pedir uma parte para te contar uma. A ligação tá um pouco... Opa. Eu mudei de lugar aqui um pouco. Eu vou te pedir uma parte dentro da sua fala do Evangelho para te contar uma, para contar uma no ar. Quantos de vocês conhecem o pastor Duarte? Cláudio Duarte. Sim, Já. Conhecemos. Conhecem o Cláudio Duarte? Sim. Meu amigo, pessoa gente boa. Você está falando com uma pessoa que estudou 8 anos teologia, eu sou teóloga, eu sou artista plástica, sou artesã, sou mãe de 7 filhos. Ontem minha neta Maria nasceu, tenho 4 netos. Sou muito bem casada, muito bem realizada. E aí quando a gente passa para a gente falar sobre religiosidade, aí as pessoas dizem assim, depressão é coisa do capeta. Dentro das igrejas. Depressão não é coisa de Deus, não. É ausência de Deus. Aí então me expliquem uma coisa. Eu conversando com o pastor Cláudio Duarte ontem me falando que ele também entrou num quadro depressivo. A ponto dele ter que se ausentar, acabou com a agenda dele de meses, foi para um retiro de um dos sítios que ele tem, para poder se tratar da depressão. Não queria receber ninguém, porque junto com a depressão vem a síndrome do pânico, e era escolhido as pessoas que podiam falar com ele. Então, quer dizer, isso não procede. Não mesmo, Um dos lugares que nós temos, eu porque vivo no enfrentamento ao combate à violência contra a mulher, um dos lugares que nós temos mais demandas de violência contra a mulher são dentro das igrejas. O segundo é a questão do suicídio. Eu moro em um lugar chamado Água Doce do Norte, ao qual as irmãs iam para a igreja domingo, cantava, se alegrava, pulava, brincava, batia palmas quando chegava em casa, passaram a corda no pé de manga e de manhã nós achamos lá dura, enforcada. E aí? Você está me entendendo? Então, isso tudo, ontem eu fiz um ao vivo e eu disse o seguinte, prestem atenção à pessoa que está ao seu lado, seja ele seu marido, seja ela sua filha, seja ela seu amigo, preste atenção se a conduta dele está mudando. Eu não sou psicóloga. Eu tenho uma filha que está se formando, estuda na Estácio, tem 20 anos, está se formando no ano que vem em psicologia. Eu tenho outra de 19 anos que faz 7º período de nutrição, hoje está na Estácio também. E foi elas que me ajudaram muito. Então, eu digo a vocês, não existe essa questão de que é porque a ausência de Deus que leva a isso. Não é isso. Eusana, você citou, né? Você falou, como a colega colocou aqui, nessa questão da ausência de Deus. Isso, assim, no senso comum, tá? A gente realmente tem essa fala de que é falta do que fazer, é falta de Deus. E assim, como você falou do pastor Cláudio Duarte, a gente tem os padres também, a gente tem aí o padre Marcelo Rossi, a gente tem o padre Fábio de Mello e tantos outros, né? Esses porque realmente foi mais divulgado, mas a gente tem outros aí de dentro das cidades do interior, de várias situações, passando também. A gente não pode tratar a saúde mental como se ela realmente, assim, ela escolhe para quem vai. Então, isso realmente não tem a
ver com classe social, isso não tem a ver realmente com a questão racial, isso não tem a ver com a questão religiosa, isso não tem a ver com o ambiente de trabalho necessariamente. Então, assim, não dá para fazer uma distinção. Todos nós, inclusive eu, as colegas aqui, psicólogos, nós temos psicólogos, então vai imaginar assim, o médico não adoece, o dentista não precisa cuidar, né, dos seus dentes, o comunicador não vai ter problema de voz, nós psicólogos não temos adoecimentos mentais, então assim, não tem essa questão de dizer que isso é escolhido de alguma forma, todos nós somos sujeitos a esse adoecimento. E você utilizou uma palavra que é realmente a palavra muito utilizada pelas pessoas quando estão com acometimento de algum transtorno, que é justamente a questão do sobreviver. Você colocou que você está sobrevivendo. Então, assim, é o que a gente realmente ouve. Essas pessoas, né, elas não encaram que elas estão vivendo. Elas se colocam como sobreviventes. Então, ela vai ali, na maioria das vezes, ela trabalha de acordo com a obrigação. Então, se ela precisa do trabalho, até mesmo, às vezes, para poder pagar os remédios dela, para pagar um tratamento, ela vai por uma obrigação. Ela vai porque ela realmente precisa daquele recurso financeiro. Mas só ela sabe por dentro como ela está. Como a colega colocou, não são todas as pessoas que ficam acamadas, as pessoas interpretam a depressão, tem ainda, né, esse estigma de que a depressão, para você estar deprimido, você tem que estar num quarto escuro, sem comer, sem tomar banho, sem se cuidar de você. Muitas pessoas estão depressivas do nosso lado, ali no ambiente de trabalho, no ônibus, no shopping, né? Na escola, na faculdade, em qualquer ambiente. Então, assim, até numa festa, você vai encontrar uma pessoa que está passando por essa situação. Mas como assim? Então, assim, não tem essa questão. Então, assim, essa palavra que você utilizou de sobrevivência, ela é a mais comum realmente utilizada pelas pessoas que estão passando por esse transtorno, justamente porque as pessoas não veem brilho na vida, elas não veem cor. Então, elas vão sobrevivendo, elas vão empurrando, elas vão vendo até onde dá, até onde é possível. E o sofrimento só as consumindo internamente. E ainda falando sobre essa questão religiosa, né? A gente falando aqui que essa questão da depressão não é falta de Deus, que não escolhe religiosidade, né? Essa situação emocional, a gente não está querendo dizer que ter uma religião não é importante. Não, de fato né? Se o lugar onde você frequenta para poder dentro das suas crenças religiosas, né, é um lugar que te faz bem, é importante para você estar lá, né? Porque é um lugar que possa ser um lugar de acolhimento para você, de motivação, né? também, né? De motivação. Assim como a gente tem com um amigo ou de repente um professor, a gente pode encontrar de repente nessa ideia de pastor, de um padre, de qualquer outro líder religioso, uma pessoa com quem a gente tem onde a gente enxerga uma certa figura de transferência para quem a gente possa contar, né, dividir o que a gente está passando e falar do que a gente está sentindo é muito importante. Então, assim, se essa prática da religiosidade te traz um bem-estar, é importante que você esteja lá assim, né? A gente não está querendo dizer que não deva professar a sua religiosidade. Sim, é muito importante isso, né? É tratar também com uma motivação. Por quê? Né? É entender que aquilo pode ser uma motivação para viver, né? Mas não se reduzir a isso. Dizer que, eu tô indo para a igreja, eu não preciso mais fazer o tratamento, não preciso procurar ajuda, não preciso procurar um amigo para conversar. Não, é preciso que você tenha essa motivação, mas também procure ajuda, né? Porque uma coisa não vai substituir a outra. É importante que tenha a motivação, né? O tratamento certinho, né? Procura um amigo para poder conversar. É sempre bom entender bem o papel de cada coisa. A ouvinte também fez uma colocação sobre essa colocação do relacionamento e a igreja, né? Que muitas vezes as mulheres se mantêm nos relacionamentos, né? Porque acreditam que por conta da crença que ela professa, né? Ela não pode sair desse relacionamento. Não só quanto aí. E acaba se, né?
permanecendo nesse relacionamento tóxico. Mas não só isso, né? A gente mais cedo falou também sobre uma questão econômica, e isso acontece também, né? Muitas mulheres se dedicam ao lar, e, né, apenas ao lar, e vivem uma relação tóxica, mas não podem sair dessa relação porque não tem como se manter. Independência, tem uma independência financeira, né? Uma independência financeira. Essas são as duas causas que a gente tem aí, dependência financeira e dependência emocional. Que são situações que podem levar a pessoa a ter desejos suicidas. Tá, beleza, então. Então, dona Usana, assim, dá um... Dona Usana? Aquela garota da Estácio que se suicidou é amiga das minhas filhas. E ela estava super bem. Sim. Na sexta-feira, aquela menina passou o dia com as minhas filhas lá, com as colegas, brincando, conversando. Uma menina linda. E quando chegou no domingo, ela se suicidou. É assim, até só estava falando sobre isso, né? E alguns meses atrás eu vi uma reportagem num site na internet, né? As pessoas que antes de ir embora, como elas estavam, 1 hora, algumas horas, um dia antes, né? E assim, não apresentavam qualquer tipo de... Sim. Assim, né? É uma situação... Assim, a gente está aqui, dona Usana, para ajudar, a gente está aqui para poder informar, dar conhecimento e também, ao mesmo tempo, mostrar ao poder público essa demanda que na realidade precisa ser vista, né? A questão da nossa saúde mental, né? Dona Usana, dá um abraço para a senhora, muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Vocês estão fazendo um programa com excelência. Que Deus abençoe vocês. O assunto está assim, muito bom. Eu vou continuar acompanhando vocês aqui. E vamos nos unir. Porque se nós unirmos, nós conseguimos. O salmista diz que o bom com suave é que os irmãos digam em união. Então, nós vamos nos unir e vai dar tudo certo. Tá, isso mesmo. Como diz o Germando, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Isso aí. Alegria, alegria, alegria. Tá, muito obrigado, dona Usana. Um abraço a você, tá? Tá, beleza, então. Tá bom. Um abraço aí pela dona Usana pela participação, né? Importante, de extrema importância. E vamos aqui aos comentários aqui, né? Aqui do Cristiano Peixoto Maciel, né, que é nosso amigo lá, o delegado lá do nosso sindicato lá na UENF, o Sinto Perge, né, o UENF. Ele diz aqui: recebemos todos os dias colegas que nos procuram para conversar e pedir ajuda. Muitas das vezes emprestar os ouvidos pode ajudar muito. Um abraço, estou mandando um abraço a todos aqui. Né, como foi o Cristiano, ele acompanhou demais a situação nossa lá na UENF, com os nossos colegas, amigos lá de UENF, né? Passamos por uma situação muito, muito delicada, né? E até o Sinto Perge entrou em convênios com o pessoal da UF de criar um posto clínico lá na UENF, né? Para atender os nossos colegas lá na UENF, né? Tá aqui a Sol Almeida aqui, agradecendo aqui a participação de vocês aqui, né? Beleza? Nós que agradecemos. Pelo convite. E o Bruto Júnior, ele faz tem uma pergunta, em que ponto as drogas podem influenciar? Beleza. E qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? E aí faz uma outra... E esse negócio de gatilho é o quê? Podem responder ele, que o Bruto está... As drogas, elas podem influenciar muito, né? Então, a gente tem aí um índice alto de pessoas que utilizam, né? Acabam cometendo suicídio após o uso de drogas, porque é o que muitas pessoas colocam, que é a famosa coragem, né? Então, assim, se eu tiver sóbrio, eu não consigo fazer, eu tenho o desejo. Mas às vezes a pessoa utiliza ali o álcool ou alguma outra droga
E ele acaba criando aquela coragem para realmente cometer o ato de suicídio. Então, assim, a gente tem um índice altíssimo dentro do número total, né, de suicídios. A gente tem um índice altíssimo que é cometido principalmente por homens, né? Essa questão do álcool e drogas, né? A gente tem dentro do número de homens que cometem suicídio, a gente tem normalmente a utilização é feito após o consumo de alguma droga, né? Então, assim, tem uma influência. A pergunta dele, né? Em que ponto elas podem influenciar? Elas influenciam muito, tá, Brutus? Então, a diferença que você pergunta de psicólogo para psiquiatra, o psiquiatra é um médico, né? Ele é um médico que ele faz medicina e ele faz uma especialização em psiquiatria. Então, às vezes, normalmente, assim, no popular, o que a gente coloca, o psicólogo, ele vai trabalhar com o paciente, com o seu cliente, né, de acordo com a abordagem. Ele vai trabalhar através da fala, através de algumas técnicas que ele vai utilizar para atender aquele paciente. E o psiquiatra é com medicação. Então, ele vai fazer um diagnóstico, né, através do DSM, e ele vai fazer um diagnóstico através dos critérios, conversar, entender daquele paciente há quanto tempo ele está passando por aquela situação, porque essa questão do tempo, ela realmente distingue, né, muitos transtornos. Então, como a gente falou aqui, da distimia, como a gente falou da depressão clássica, e a gente tem também depressão pós-parto e tantas outras, né? A psicótica. Então, assim, dentro de todos esses processos, tem que ser feito um diagnóstico pelo psiquiatra. Por isso que a gente falou, procure um profissional. A Eusana até comentou, né, que às vezes, assim, passa por alguns profissionais que acabam, de repente, não validando, não acolhendo aquele paciente da forma correta. Infelizmente, a gente sabe, em todas as profissões, nós temos bons e maus, né? E aí, realmente, se você está passando por uma situação dessa, ou tem um familiar passando, um amigo passando por essa situação, converse com ele, tente procurar um local, encaminhe ele para que ele faça uma avaliação com outro profissional, seja psiquiatra, seja psicólogo. Então, essa é a diferença. O psiquiatra, ele vai fazer esse acompanhamento com medicamentos, tá? Tem uma escuta hoje, graças, né? A gente tem visto aí que tem mudado muito. Há alguns anos atrás, a gente tinha questão psiquiátrica até, de lá de trás, onde isso era tratado, né, de maneiras com choque elétrico e tudo mais. Então, a gente tem aí também essa campanha para isso, que isso hoje não seja feito. A gente tinha os manicômios. Então, assim, hoje a gente tem a saúde mental sendo vista, realmente sendo olhada, sendo cuidada de uma outra maneira. Mas, se por acaso tem alguém, como o caso que a Eusana colocou, que de repente não teve esse bom acolhimento por um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra, procure outro profissional. Na grande maioria, a gente precisa do acompanhamento dos dois, tá? Para o caso, como ele colocou aí. Então, assim, normalmente a gente tem, não é só o psiquiatra, a gente precisa do psiquiatra e do psicólogo. São todos os casos? Não, não são todos os casos. Mas, normalmente, todos os casos em que se precisa de um psiquiatra, vai se precisar de um psicólogo. Mas não são todos os casos que se precisa de um psicólogo que vai se precisar de um psiquiatra. Mas como saber isso? Primeiro, você tem que passar pela avaliação. Não tem como simplesmente trabalhar com achismo, né? Você tem que passar por uma avaliação de um psiquiatra e aí ele vai te encaminhar para o psicólogo, ou se você já está com o psicólogo, ele vendo a necessidade, ele vai te encaminhar para um psiquiatra. Então, essa é a diferença, é a questão medicamentosa. E as meninas, eu vou deixar as meninas responderem gatilho, que eu já fui responder as três. Vou deixar a minha colega Angélica falar, porque né, ela usa gatilho também como gancho. Não, mas em relação a como você estava falando da diferença do psicólogo e psiquiatra, a gente tem o costume de falar que o psicólogo, ele cuida da raiz do problema, né? Sim, sim. E o psiquiatra, ele cuida das questões sintomáticas, né? Que vem com a medicação. Que é visível, então, né? Exatamente, que vem mais como um externo. A gente cuida do interno e o psiquiatra cuida do externo. A gente faz essa diferenciação para ficar bem mais explicativo para quem não tem um entendimento maior, né? Em relação ao gatilho, gatilho é tudo aquilo que a gente tem como uma forma de motivar o outro a fazer, né? Eu pego o gatilho aqui, um gancho, porque é tudo que ela tá falando, eu pego para dar uma continuidade. Então, se a gente divulga fotos de uma forma errada, né? Fotos de pessoas que se mataram, de acidentes, né? Formas de divulgação de como a pessoa se matou, com a via, né, que foi usada, é uma forma muito ruim, porque é uma forma de gatilho. Isso dá que o outro faça isso também. Então, é importante que a gente tome esse cuidado, reforçando mais uma vez, que a gente tome cuidado da forma que a gente fala em relação às mortes, da forma que a gente fala da dor do outro, para que isso não se torne um gatilho.
continuando nesse ponto aí da questão de divulgação, inclusive, não só isso, mas também tem filmes e séries, né, que tem cenas, né, de suicídio e tal, que também pode servir como gatilho, né, como motivação para que essa pessoa cometa o ato. Inclusive tem uma série que tá tendo como é que a gente pode chamar? Numa rede de... Streaming. Não. Como é que é o nome? Aquela dos 13 porquês. Sim. Sim, que eu não sei se a gente pode falar de onde está, não sei. Porque, né, é propaganda gratuita. Não, então, tá lá. Quem já assistiu sabe onde tá. Então, então, não vou fazer propaganda grátis pra eles, não, né? Não vou fazer jogo de graça, não. Então, tá lá. Quem sabe onde tá, né? Quem não sabe vai pesquisar que vai achar onde que tá. Os 13 porquês. Eles tinham uma cena, né, onde mostrava, né, adolescente lá que cometia o ato. Mostrava, né? E eles retiraram, né? E explicaram por quê. E quando, no iniciozinho da série, né? Os próprios atores, né? Que fazem os personagens, eles explicam que tem cenas que falam o tempo todo sobre essa questão, né? Que pra quem acredita que vai ser forte pra assistir, pra que não assista. Ou pra quem, mesmo assim, quer assistir, que não veja sozinho, porque tem cenas fortes, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que não só para séries, mas também pra filmes, né? Que né, tá aí uma ideia pros diretores, né? Colocarem isso, né? Explicarem, olha, não só colocar classificação, né? Porque às vezes a gente vê a classificação, aí tem a classificação lá 16 anos, e você vê o filme não tem cenas tão fortes. E às vezes tem uma classificação menor e tem mais cenas fortes, porque não tem como caracterizar o que é forte pra um, o que é forte pro outro. Então, assim, sempre eu acredito que é até essa questão, né? De dizer, olha, aqui tem cena disso, disso, disso. Se você acha que não vai ser legal pra você, não assista, sabe? Então, assim, esse tipo de vídeo, situações e tal, até noticiários e tal, acho que seria legal isso. Dizer, ó, a gente vai falar sobre isso, então se você acha que é forte pra você, pausa aí, ou troca o canal, depois você volta. Porque, né, esse tipo de coisa, não só notícias, mas vídeos, filmes, séries, né, pode também servir de gancho, como a gente chama de gatilho e tal, de motivação pra pessoa, né, cometer Em relação a isso, a gente tem a internet nas nossas mãos, né? Então a gente faz o que a gente quiser. A gente acaba entrando, né, no Google, achando tudo que a gente pode fazer contra a nossa própria vida. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente segue, no que a gente vê, no como que a gente pesquisa as coisas, porque a gente tem um poder nas nossas mãos. Então a gente precisa ter, né, cuidar disso, fazer esse tipo de prevenção para não chegar ao ponto daquilo ali se tornar um gatilho. Tem pessoas até que a gente tem até uma campanha no Instagram que diz que é o dislike, o dislike emocional, né? O dislike que faz bem pro nosso emocional. Se tem pessoas que, né, que compartilham coisas, tipo, esse tipo de como é que a gente fala? Influenciador, que posta lá foto de dietas, de que tá super magro, que tá, tipo assim, que tem que tem uma vida que, na verdade, não é a sua realidade. Não é vida real, né? E isso faz com que você se sinta mal, isso faz com que você sinta que a sua vida não é legal. Então, assim, faça esse dislike, né? Não siga, né? Porque isso pode servir também de gatilho. Isso faz com que a gente sinta que, de repente, quem está em sofrimento sinta que a sua vida não vale a pena, porque, né, a vida lá do influenciador é perfeita, né? Enquanto, na verdade, é perfeita ali, né? De fato, a vida de ninguém é totalmente perfeita. As colegas falaram dos gatilhos, citando aqui os gatilhos externos. Mas a gente tem que ficar muito atento aos gatilhos internos. Sim. Porque, assim, sempre tem um porquê, sempre tem uma razão de ser. Claro que ali naquele momento você vai cuidar, até porque você precisa cuidar daquele sintoma, né? Que é o que está mais aparente, né? Mas a terapia, ela funciona muito dentro desse processo, como ela colocou, que é a parte, né? Cuidando desse externo. E a gente tem que entender qual é esse gatilho interno. Naquele momento ali, como se fosse um momento de crise em que você não vai conseguir acessar de uma forma muito clara, né, esse gatilho interno, mas é ele que precisa ser cuidado, porque é ele que vai fazer com que você não tenha novos episódios.
Tá? Então, porque, esse assim, gatilho externo, ele acontece ali, às vezes, naquele momento e ativa um gatilho interno. Porque é uma pessoa que vai assistir uma cena e aquilo ali vai motivá-la de alguma forma, atingiu alguma coisa dentro dela, né? Porque a gente vai ver que muitas pessoas vão assistir e vão conseguir ter uma visão daquilo, ter uma crítica àquilo positiva e não usar para algo autodestrutivo. Então, a gente precisa acessar muito esse gatilho interno. É porque, assim, é claro que a gente fala muito sobre evitar coisas, né? Mas também a gente não pode evitar tudo, né? Porque, assim, a gente não tem que viver, né? Se isolar do que nos incomoda. A gente precisa tratar o porquê nos incomoda, né? Cuidar disso, né? Do que nos incomoda. E eu acho, inclusive, a minha colega Angélica tem até na página dela um post que ela fez sobre essa situação de que tem muitas coisas terapêuticas, né? Mas o que são coisas terapêuticas não é a mesma coisa que terapia, né? É claro que, assim, que a gente tem técnicas para quem sofre de ansiedade, né? Tem técnicas de respiração e normalmente, né, se aconselha que a pessoa está com aquilo, com esse pensamento fixo na cabeça. Não só com esse pensamento fixo de ansiedade, né? Que são pensamentos ruins, mas também com esse pensamento esse desejo suicida, né? Mudar o foco desse pensamento. Tentar fazer alguma coisa, ver um filme alegre, ou ler um livro, ou fazer, se tiver com uma crise de ansiedade, essa técnica de respiração, mas são objetos terapêuticos, mas não são terapia, né? Se você tem um problema, é necessário que você faça terapia. E se o terapeuta achar necessário você fazer um acompanhamento psiquiátrico, que faça. Ou se o psiquiatra achar que você precisa de um acompanhamento com o psicólogo, né? Fazer esse acompanhamento. Existem essas coisas terapêuticas, mas não é terapia. Isso, e é preciso também desmistificar essa relação com a terapia. Ainda há um tabu muito grande das pessoas acharem que quem vai ao psicólogo, quem faz terapia é doido, né? Que vai pra lá pra contar sobre a vida. Ainda que quebrar muito esse tabu. Isso. Que ainda vá pro psicólogo pra falar da vida dele. Eu vou levar, até com criança, vou levar meu filho pro meu filho brincar. Vou sair de casa para poder falar sobre minha vida com uma pessoa estranha. Não, ali não é, né, uma relação de pessoal, uma relação profissional. Você não tá ali para falar da sua vida, você tá ali para falar das suas questões. Porque se você foi, porque você tem alguma questão que tá te incomodando, né? A gente costuma falar que todo mundo precisa fazer terapia. Nós, psicólogas, fazemos terapia. E é importante que a gente cuide muito da nossa saúde mental. A gente previna muitas coisas que podem ser prevenidas, né? Então é importante que a gente tire esse tabu, tire esse estigma que psicólogo é coisa de doido, que terapia é só para poder falar sobre a vida. Não. É muita coisa importante, é muita coisa que precisa ser falada, muita coisa que está interna dentro da gente, que a gente não põe para fora, mas que estão ali dentro. Muitos traumas de infância, né? A gente tem, né, uma palavra em relação a isso, que toda infância gera dor, toda infância gera um trauma, né? Pode ser aquela infância que a gente julga como perfeita ao nosso ver, mas ela gera um trauma para aquele sujeito. Então é importante que a gente trate todos esses traumas, todas as nossas questões, aquelas questões, se você quer um aconselhamento, quer falar um pouco mais sobre a sua vida, coisas que estão te incomodando, é importante que a gente procure sim um psicólogo e, se houver a necessidade, de ir ao psiquiatra. Essa questão da fala também é importante, né? Porque às vezes, assim, há um familiar da pessoa que está fazendo um tratamento, fala assim, mas se você vai lá para contar, falar da sua vida, para o psicólogo dizer o que você tem que fazer, fala para mim. Né? Pra que pagar pra uma pessoa dar opinião na sua vida? Quando, na verdade, a gente não emite opinião sobre a vida do outro, né? A gente tá ali tendo uma troca, né? Fazendo de forma que essa pessoa, de acordo com o discurso desse paciente, a gente tenta, junto a ele, fazer uma reflexão, né? Fazer com que ele reflita sobre as suas próprias questões. A gente não emite opinião sobre a vida do outro. Né? Sobre o que as meninas falaram aqui a respeito, né, do que de tudo, é todo um processo, né? Então, assim, a gente tem a questão do acompanhamento nutricional, a gente tem os alimentos, né, que auxiliam, né, tanto para ansiedade quanto para depressão. A gente tem que também pensar muito que é um auxílio maravilhoso e essencial, que é a atividade física, seja ela qual for, né? Então, assim, é realmente prescrito. Então, todo esse trabalho, né, é feito junto em conjunto
junto com outros profissionais, mas que a pessoa ali naquele momento, né, no ambiente terapêutico, isso vai ser trabalhado. Como você se alimenta, né? E aí a gente vai ver o quanto isso influencia no sono, na questão, porque você tem a perda ou aumento do apetite, você tem a perda ou o excesso do sono. Então a gente tem que pensar também na alimentação, a gente tem que pensar naquele ambiente que a pessoa vive, né? Com quem ela convive, como são essas relações, a gente tem que pensar atividade física, porque tudo que ela produz, as substâncias, então tudo isso é muito importante para a gente fazer um conjunto terapêutico ali que vai propiciar aquele paciente sair daquele estado. E essa questão alimentar, eu te cortei, desculpa. Não, é porque tem a Rafaela Fernandes, que teve que semana passada com a gente, ela falou sobre essa questão da alimentação, tá falando sobre alimentação primária. Sim, né? sim. Isso, não pode Eu escolher. ia usar o gatilho. Então, eu ia usar o gatilho pra falar que, assim, essa questão alimentar, que também pode ser uma questão que faça com que a gente né, tenha esse desejo suicida, né? Porque essa questão do peso, né? As pessoas quando estão sobrepeso e estão ali tentando há algum tempo, né? Que tem alguma compulsão alimentar, que estão há algum tempo tentando emagrecer e pode ter esse desejo por conta de não conseguir, né? De achar que não consegue ou de repente ter uma recaída ou um deslize e achar que não consegue, e essa questão de se sentir de não se sentir capaz pode levar a pessoa a ter esse desejo suicida. E tanto nessa questão da ansiedade, mas principalmente nessa questão da compulsão alimentar, é muito importante, né? É essencial que seja um trabalho multidisciplinar, né? Que seja um trabalho não só do nutricionista, mas do psicólogo e, de repente, do médico em si, porque tem algumas situações que precisa tomar medicação, né? Então, assim, esse trabalho multiprofissional é muito importante. E entender também que é um processo, né? Não é de um dia para o outro. Sim. Não acreditem nessas propagandas dizendo que vão curar a depressão, que vão curar a ansiedade em uma semana, em um mês. Isso não existe. Isso são 3 dias, né? Tem campanhas religiosas que isso não oferecem existe. Em horas também. Você chega aqui, eu vou isso não existe, né? É um problema muito grande que a gente tem hoje em dia em relação a isso, né? Da banalização com a saúde mental. É importante que a gente tenha cuidado em procurar profissionais que realmente estejam aptos para receber o seu caso, pessoas que estão realmente pendentes, né, que entendam bastante sobre aquele caso e que estejam dispostos a ajudar. Né? Não acreditar nessas propagandas de que depressão é curada em 3 dias, porque isso não existe, é um processo e hoje pode ser uma questão, mas no passado pode ter sido uma questão, mas hoje pode ter sido diferente, amanhã já é uma questão diferente, então é um processo que vai sendo trabalhado com uma equipe multidisciplinar, não é só com uma pessoa, né, só com um profissional e que, né, a gente precisa ter muito cuidado com isso, não acreditar nessas curas imediatas, porque não existe. Tá, e aí trabalhar uma coisa só pra... A gente nem tá deixando as perguntas aparecerem, Mas assim, a gente não trabalha com cura, a gente trabalha com tratamento, a gente trabalha com controle. Porque às vezes as pessoas vão em busca, né? E essas propagandas aí de cura, né? São assim, realmente enganosas justamente por isso. Porque a gente não trabalha com essa questão, a gente trabalha com controle. Assim como você tem um diabetes e você precisa controlá-lo para ter qualidade de vida, assim também é com a sua saúde mental. Você precisa ter um controle daquilo que te faz mal para que você consiga ter qualidade de vida e bem-estar. Então, assim, essa questão de que, não, eu vou para lá e aí, às vezes, até isso acontece também numa expectativa criada pelo paciente com o profissional. Seja ele médico, psicólogo, porque ele não me curou. Né? Mas então, assim, o profissional não está ali para cura, ele está ali para que ele te auxiliar com o trabalho dele, para que você realmente consiga obter o resultado de saúde. E com isso a gente também não está querendo dizer que as pessoas são mentirosas, não, gente. Às vezes a pessoa oferece porque ela realmente acredita que, assim, que o que ela faz vai curar, entendeu? A gente não está dizendo que as pessoas estão mentindo, não. É porque cada um tem as suas crenças, né, pessoais. Então, às vezes, essa pessoa que oferece esse tipo de tratamento realmente acredita que vai surtir efeito. Mas a gente aqui que estudou profundamente, né, essa situação, a gente compreende, né, que não funciona, né, porque a gente vê isso na prática, que não funciona. Aproveitando a fala da Dilma em relação à cura, em terapia a gente não procura cura, né, a gente procura entender por que aquilo ali te afeta tanto, né, entender por que aquilo ali te afeta tanto para chegar naquele ponto, né, e aí fazer todo esse trabalho de prevenção, de controle, de tratamento mesmo. Aproveitando aqui, muito obrigado aí
pelas informações que vocês estão passando. E ler aqui alguns comentários aqui. Entre os comentários aqui, não pode deixar de falar, senão eu não vou entrar em casa mais tarde. A patroa mandou um abraço para você, Dilma. Um abraço, Deise. A patroa, eu não falo nenhum nome, já chamou eu de patroa, entendeu? Tá? Aqui também um abração aqui pro JC Cordeiro, né? Nosso amigo lá de Goitacazes, né? Sempre ativo aí politicamente. A doutora Rafaela Fernandes, que esteve aqui semana passada com a gente, estivemos no Dia Mundial da Limpeza no sábado. Ao Vanderlei, mandando um bom dia a todos, né? E aí, tá dizendo, sou o cachimbo da garagem, né? Quem aí que resolver aí o seu problema aí mecânico aí é só cachimbo da garagem. João Maurício de Sá, bom dia, que Jesus abençoe a todos os ouvintes e a todos da Rádio Aurora. O Luiz Maurício, mande um alô, mande um alô para nós em Tocos. Alô, Tocos! Entendeu? Tá mandando alô. Entendeu? Então, vamos lá. E aqui também pro Daniel Carlos, que é um menino novo, junto com o Daniel Riss, que apresenta o programa Fique Ligado, né? Se liga na fita, todo sábado aqui na Rádio Aurora, né? E passando aqui, tá, já respondemos as perguntas do Brutus, né? Novamente aqui, passa aqui a patroa aqui falando. Leonardo Aroeira, aniversariante de hoje, né? Acabamos de citá-lo aqui na rádio. E aqui tem até um Eric Pessani aqui que fez um comentário aqui anterior, né? A Angélica falou que é pessoa muito feliz, falta alguma coisa nela. E eu sou muito feliz e não me falta nada. É porque todo excesso esconde uma falta. Boa. Eu acho que isso é uma questão pessoal, não profissional, hein? Pô, assim, ó. Tá. E aqui, depois desses comentários aqui, uma Davi Risse, eu falei o quê? Eu errei algum nome aqui, gente? É o Davi Risse junto com o Daniel Carlos. Junto com o Daniel Carlos aqui no programa Se Liga na Fita aqui no sábado, né? Não percam, pessoal. E aqui, agora bem delicado, falarmos aqui sobre a questão da saúde mental com as nossas crianças, né? Começar? Sim. Não quer delicado. Não, específica. Achei que você ia fazer alguma pergunta específica. É porque você não usou, assim, use o gatilho e começa a falar. Porque criança, assim, nós tivemos, acho que uns 2 ou 3 anos, um jogo, que eu não vou nem falar um nome, rodando pelas redes sociais, aplicativos, né? Sim. E tava dando um surto, né? Gostaria que vocês discorressem sobre a Eusana até usou na fala dela a questão da filha, né? A filha ou alguém, né, da família dela que estava com uma situação de verificar alguém, né, na sala de aula que estava se cortando. Então, assim, normalmente com as crianças, crianças e adolescentes, né, o que a gente tem muito é um índice alto de automutilação, né? Então, assim, essa questão que a gente tem em relação às crianças, e a criança, às vezes, o cuidado que precisa ter é justamente em relação, porque a criança, às vezes, ela não vai saber explicar, ela não vai saber falar, né, o que está acontecendo. Então, nesse caso, são os pais que eles precisam estar atentos a qualquer mudança de comportamento dos filhos, a qualquer alteração. A escola também é muito importante nesse processo, porque a escola, às vezes, aquilo que os pais, por uma situação ou outra, não conseguem perceber, ou a criança dentro de casa tem um comportamento, mas na escola ela apresenta outro comportamento. Então, assim, a gente está com um índice muito alto de automutilação, crianças e adolescentes. Então, a gente tem também um índice de 10 a 14 anos também, que é um índice alto de suicídio, né, das tentativas de suicídio, mas de automutilação é muito maior dentro desse processo.
Então, é preciso que, sim, os pais, a família fique muito atenta a essa alteração de comportamento, que procure um profissional para que seja realmente avaliado, que entre numa comunhão com a escola para poder entender, de fato, o que está acontecendo com aquela criança, que sente para conversar, que ouça o filho, que não fique apenas naquela de que, assim, o celular, o tablet na mão vai resolver todos os problemas, né? Porque a criança está ali em silêncio, ela está trancada, às vezes, no quarto dela, e os pais, muitas das vezes, nem conhecem mais aquele filho, né? Então, aquilo às vezes se perde dentro de muitas situações. Pegando esse gatilho dessa situação da escola que a colega colocou, é muito comum da criança, adolescente, até dos adultos também, a gente de ter uma transferência com o professor, né? Falando de transferência, eu coloco, né? Tô falando com uma linguagem meio da minha área da psicologia. Eu vou explicar como que ocorre. Normalmente, a gente tem um respeito, um carinho e tal por alguém da família. Normalmente é pai e mãe. Então, às vezes, a gente enxerga, né, a gente tem um carinho nesse professor, né, por às vezes transferir para ele essa questão de respeito e tal, que a gente tem, um carinho, algum sentimento que a gente tem por algum familiar, que são as pessoas, né, mais próximas da gente. A gente transfere para esse professor. Então, muitas vezes, essa criança, esse adolescente que tá principalmente se automutilando, tá passando por um sofrimento, chegar em um dado professor com quem ele se identifica mais, né, pra falar isso. Pra falar que tá passando por um momento de sofrimento, ou pra falar que de repente tá acontecendo alguma coisa em casa, tá passando por uma situação ruim em casa, os pais estão se separando, ou sabe, ou tem algum atrito familiar. Né? Inclusive, há alguns dias atrás, a gente fez, inclusive, uma palestra numa escola e a gente ouviu isso dos professores, né? Que às vezes os alunos se abrem com eles, né? E tomam eles para como de certa forma, um amigo e acabam dividindo com eles coisas que eles vivem em casa e eles ficam, muitas vezes, sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer com isso que ele recebe. Não sabe se conta pros pais, se avisa a direção, eles ficam meio sem saber o que fazer nessa situação. Por isso a necessidade de um psicólogo nessa unidade, né? Justamente para poder auxiliá-lo nesse momento, porque às vezes realmente o professor, às vezes até aquela situação que o aluno traz, mexe com uma dor dele, enquanto pai, enquanto mãe, ou enquanto, né, familiar de alguém que passa por uma mesma situação, ou até que ele tenha tido aquela vivência na própria infância dele. Então, essa é uma das grandes também importâncias, porque o psicólogo na unidade, ele vai auxiliar aquelas crianças, ele vai auxiliar as famílias, ele vai auxiliar a direção, a toda a parte, né, de coordenação pedagógica, a todos os professores. Então, assim, é um auxílio para toda a unidade, né, do início ao fim. E como, né, na maioria das vezes, né, esse aluno passa a maior parte do tempo na escola, né? Porque muitos pais trabalham, então só vão ter contato com os filhos na parte da noite, que é um contato mais curto, né? Porque normalmente a gente usa a noite para descansar. Então, assim, é na escola que ele passa a maior parte do tempo. Então, principalmente para esses alunos, né? Esses crianças versus adolescentes que fazem esse tipo de coisa, que se automutilam, há também uma preocupação na escola de que cometa esse ato ali, né? E não só preocupação mas para com esse aluno, mas para com os demais que vão ver a situação e muitas vezes, assim, um faz, né? E os outros que estão passando por sofrimento acreditam que não, o meu colega faz isso, né? Ele consegue descarregar a dor dele, então eu vou fazer também. Então, acaba acontecendo isso. E um dos fatores também, essa questão da automutilação, é o bullying que ocorre na escola. Como a Vanessa falou, as crianças, adolescentes acabam ficando muito tempo na escola, né? Porque é um lugar de estudo e acabam sofrendo o bullying, né? Que é aquela pejoração, aquele sofrimento que aquela criança está sendo menosprezada, né? Então, ela, para poder tirar aquela dor, porque ela começa a duvidar de si mesma, ela começa a se cortar, a se automutilar, começa a entrar em sofrimento psíquico. E respondendo um pouquinho ao Eric, que eu não consegui respondê-lo todo, é que quando eu disse que quem é feliz o tempo todo, eu quis dizer que ninguém é feliz o tempo todo. Todo mundo tem seus momentos de tristeza. Quem se mostra feliz o tempo todo porque está excedendo algo, e todo excesso esconde uma falta. Foi isso que eu quis dizer para você. A gente também coloca que a felicidade
felicidade, o que é a felicidade? A felicidade é um bem-estar subjetivo. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém está... Bem-estar subjetivo. É um bem-estar subjetivo. Dá um programa inteiro falar sobre felicidade. Então, é um bem-estar subjetivo. Então, assim, a gente não... na verdade, a felicidade, ela é compreendida como um todo, né? Então, assim, a gente não coloca felicidade, a gente coloca alegria, né? Ninguém está alegre o tempo todo. Então, faz parte da felicidade, desse bem-estar que a gente sente, estar alegre, mas também faz parte estar triste, né? Porque certas situações em que tudo ensina, né? Toda experiência que a gente tem, né? Nos ensina alguma coisa. A gente pode absorver um pouco aqui, um pouco ali. Então, toda experiência nos ensina alguma coisa. Então, assim, de fato, ter experiências ruins vai nos ensinar. Tem sempre algo a nos ensinar. Então, assim, ninguém tá alegre o tempo todo. Então, assim, porque a felicidade é esse bem-estar subjetivo. É por isso que a gente precisa ter cuidado em falar eu sou feliz. A gente precisa falar eu estou feliz. Desmistificar esse mito da felicidade. Na verdade, essa questão do ser e estar, a gente precisa rende outro programa. Um programa para falar justamente sobre isso, Eric. Falar sobre um programa todo, só felicidade, sobre ser e estar, porque na verdade a gente utiliza muito o sou, né? Isso. Eu sou isso. Na verdade, não só sobre felicidade, né? Outras coisas. Mas o ser e estar, a gente precisa ter uma diferenciação muito grande sobre isso, porque na grande maioria das vezes nós não somos. E aí essa questão dessa palavra, isso que a pessoa, na verdade, acaba tomando como uma verdade, porque se ela se der, né, exemplos assim, né? Eu sou feia. E se eu começo a colocar que eu sou feia, eu vou repetir tanto aquilo que eu acredito que eu, de fato. E aí as pessoas vão repetir aquilo pra mim, eu também vou tomar como verdade. Então, assim, só pra fechar, né, no que as meninas complementar, na verdade, o que as meninas falaram sobre a sua pergunta a respeito da depressão na infância, uma questão que, assim, dentro até dos números, né, que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, a gente não tem registros, né, altos de suicídio na infância, tá? O que nós temos é um número de 10 a 14 anos, então já é naquela fase ali da pré-adolescência, né, para adolescência, mas na infância mesmo, né, ali a gente não tem muitos números. Os números maiores que nós temos é da automutilação, como nós citamos aqui anteriormente, mas algo que a gente precisa ficar muito atenta em relação a isso é justamente o quê? Essa depressão, sim, existe a depressão na infância, mas a depressão na infância, o que ela pode causar? Uma depressão, como a Angélica falou, a questão de você ter um bullying, por exemplo, né? Então, assim, eu já atendi vários casos em que, devido a uma situação que o início todo foi o bullying sofrido numa escola, que gerou isso lá na infância, com 5, 7 anos de idade. Isso foi se desenvolvendo, gerou uma depressão naquela criança que não foi tratada, não foi realmente cuidada, e aquilo na adolescência se desenvolveu, cresceu e chegou na fase adulta. Então, às vezes, não necessariamente um adulto que vai fazer uma tentativa de suicídio, ele antes passou por uma automutilação na infância. Ele pode não ter passado, mas a gente tem que ficar muito atento, porque aquela pessoa ela já vai ter uma predisposição, se ela cometeu uma automutilação na infância, ela vai ter uma predisposição para também realmente cometer um suicídio na fase adulta, caso aquela situação que gerou a depressão não tenha sido cuidada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a depressão na infância, se ela não for realmente cuidada, se ela não for realmente vista com muita atenção e tratamento, né, essa questão desse acompanhamento realmente que precisa, dentro de todas as áreas que nós colocamos aqui, ela vai se desenvolver no futuro, tanto na adolescência quanto na fase adulta. Querendo trazer o sou e o estou para essa questão infantil, né? É muito comum, né? A gente falar muito com a criança, você é, né? Você Exato. É. E às vezes, assim, são bobagens. Tipo assim, você é desorganizado, você é desorganizado. Então, assim, tanto falar você é, e a criança pode acabar internalizando isso, mas se tanto falam que eu sou, então eu sou mesmo, entendeu? E é muito importante atentar os pais quanto a essa questão, essa taxação de fazer com a criança, porque quando você coloca que ela está, por exemplo, assim, você está inteligente, então, assim, acaba sendo com uma motivação, né? A criança acaba se motivando a cada vez mais dar o seu melhor, porque ele está hoje, ele vai querer estar amanhã e vai querer estar depois. Então, assim, até é uma colocação importante a se fazer, usar mais o estar com a
criança e não Sim. é, né? E esse estigma também, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas acham que um fato, que é o que a gente fala, são recortes, né? A gente não pode denominar, se eu tiro uma foto sua, eu não posso dizer que eu te conheço, eu não posso dizer que essa é a sua vida, que eu tenho toda a sua história através de uma foto. E quando a gente utiliza esses recortes, né, em muitas situações, uma criança, por exemplo, um adolescente, às vezes com uma nota, né? Tirou uma nota ruim, né? Então, assim, a partir daquela nota ruim, você é burro. Então, qual é a palavra que é dada ali? E às vezes foi uma matéria, foi uma nota e que não se entende que, de repente, naquele dia, aquela criança está com um problema em casa, ele está mal, ele está triste porque o cachorrinho fugiu, porque não conseguiu se concentrar, porque tem, às vezes, até uma dificuldade, uma questão de saúde. Quantas mães, quantas famílias, às vezes, não sabem que a dificuldade de um filho de um péssimo resultado é uma questão auditiva, é uma questão visual, é uma questão realmente cognitiva. Então, esse ser e estar, ele precisa ser cuidado muito. Então, assim, essa palavra, fica muito taxativo. Então, assim, uma nota. Isso não resume, isso não realmente diz quem você é. Aquilo mostra aquele recorte, aquilo mostra aquele momento que você está passando e que tem que se entender por que você está passando por aquilo, o que é aquele resultado, não só o que ele significa, mas o que te levou àquele resultado. E para essa... Aí, te cortei de novo, olha só. Vou concluir. Então, voltando para essa questão de automutilação, porque a gente é muito notório, né? Se fala muito da mutilação como só com os cortes, né? Quando, na verdade, não se é só usado só os cortes para se automutilar. Essa pessoa que faz esse ato pode usar a unha também. É também aquele tomar banho né? Morder também, né? Se morder, Se apertar de uma se forma que apertar. acaba machucando a palma da mão, que é uma forma de mutilação. Sim. Ser agressivo ao tomar banho. Forma, arrancar fios, né? Isso. Sobrancelha, fios de cabelo. Existem várias maneiras, porque assim, as pessoas encaram daquilo que é mais dito, né? Isso. Aquilo que popularmente é divulgado de alguma maneira. Então, assim, é o estilete, é a gilete, é a faquinha, é a tesourinha, alguma coisa. Mas existem várias formas, inclusive, através de você arrancar o canto da unha a ponto de ferir, né? Você ficar se machucando de alguma forma, às vezes furando a perna com uma ponta de lápis, por exemplo. E são várias partes do corpo, né? Porque não é só os braços, porque normalmente quando a gente vê imagens e tal, estão colocando os braços, mas normalmente quem faz esse tipo de coisa quer esconder, então não faz só nos braços, né? Faz nas pernas, na barriga, se morde, como ele colocou, se morde, aperta as mãos, rói unha, então assim, são várias formas. E estamos aqui já perto do fim. Que pena. Passou bem rápido. É um assunto tão bom que a gente fala, né? Que vai passando o tempo. Pode ficar aqui até... Mas assim, esse é o terceiro programa que nós fazemos sobre assim a participação que temos aqui, né, na Rádio Aurora sobre saúde mental. O Daniel Carlos e o Davi Risse já discutiram sobre saúde mental, depressão aqui na Rádio Aurora. Esse é o terceiro que nós fazemos aqui, né, com a minha presença. E semana que vem nós também traremos um outro tema que é delicado também, sobre dependência química. Sim, importantíssimo também. E vocês aí já são nossos convidados aí para uma próxima discussão sobre saúde mental, né? Não só bom. eu, como todos nós gostamos bastante. E também a questão sobre desigualdade social em que vivemos, né? Eu dei uma lida numa dissertação de mestrado de uma aluna do curso de Políticas Sociais, né, lá da UENF, e que dali eu tirei a expressão violência autoprovocada. Né? Sim. E ela faz um questionamento nessa dissertação, né, sobre a questão que em determinadas localidades aqui de Campos, onde há muita violência autoprovocada, né? Não há o local, né? Ou não há o órgão, né? O centro de atenção para poder tratar essas pessoas, né? E assim, e alguns órgãos públicos, né? Alguns centros de atenção, né? Eles ficam em bairros nobres, vamos dizer assim, longe das pessoas que moram na periferia. Sim. Vou falar aqui 2 casos. Um é uma crítica que eu estou fazendo. Um é o CEREST, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, que fica no bairro da Pilinca. E o outro é o CAPS, né,
eu não sei qual é a classificação dele, que fica em frente, claro, a UF tem um curso de psicologia, entendeu? Mas fica num bairro, acho que é Rua José do Patrocínio. Sim, no José do Patrocínio. E sabemos que é um bairro de classe média. Então, tem essa questão do poder público chegar até onde as pessoas não têm Campos, uma cidade onde a maior parte da população é pobre. Sim. Pobre, e hoje nós estamos vivendo um crescimento muito grande da miséria, né? Então, como a pobreza, a miséria e o desemprego também são fatores para a questão da saúde mental, então um pouco mais de atenção na hora de se construir, de se colocar um centro de atendimento, um serviço público que possa atender as pessoas onde mais elas estão precisando, né? E outra questão também é o seguinte: a gente está vendo que não só na cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado, a violência tem aumentado, né? Certa vez eu estava assistindo sobre transtorno do estresse pós-traumático. Pós-traumático, sim. Essa sim, correta. E é o seguinte: o quanto que as pessoas que moram em comunidades, moram em favelas, moram na periferia, sofrem com a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um familiar, né? E essas pessoas, elas precisam muito de uma atenção psicológica muito grande. Sim. Né? Muito grande. E é o que falta. Uma demanda, Sim. é o que falta. Então é isso, eu tô falando isso porque eu li uma reportagem num site, né, a BBC Brasil, falando sobre essa questão da periferia, que sempre sofre com desemprego, sempre sofre com a violência, né, causada pelo Estado, né, e não se atentam tanto a índices, né, de ansiedade, depressão, de saúde mental com as pessoas que moram na periferia e moram nas comunidades, né, no caso. Então é isso. Então, assim, estamos eu gostaria só de divulgar que a gente tem, porque eu acho que assim, o importante é isso, é a gente levar a informação, né? Tem duas, a gente tem uma policlínica que foi até voltou a ter o atendimento, né, de saúde mental recentemente, que é no Jardim Carioca, né, que é a Policlínica Laí Ferreira, e nós temos também no Parque Imperial, né? A policlínica também que tem um atendimento no Parque Imperial. Então, assim, é importante que isso seja, depois eu posso passar os contatos aqui, para que, assim, é importante que isso seja divulgado para a população, para saber onde procurar, justamente para não ficar naquela situação à margem, né? Porque é aquela situação de, assim, eu tenho o problema, mas onde procurar ajuda? Até por achar que, de repente, essa ajuda ela não existe, e não, gente... Está deficitário? Sim, está. Precisamos de muitos mais profissionais, precisamos de muito mais atendimentos públicos realmente para a área da saúde mental. Mas realmente o que temos a gente precisa sim divulgar para que essas pessoas saibam e elas consigam buscar essa ajuda. E ainda tem também os atendimentos psicológicos, né, de forma gratuita nas universidades, que tem o curso de psicologia aqui em Campos, que é a Estácio, a UF e o Isicença. São atendimentos gratuitos da área da psicologia feitos por estagiários, né, que é pelo serviço de psicologia aplicada. É uma forma muito legal de trabalhar, porque é uma forma de todo mundo se ajudar, né? Que a população ter acesso, né? Ter acesso. E muitas pessoas não sabem, é pouco divulgado. Muitas pessoas não sabem que elas podem procurar. Eu até divulguei nas minhas redes recentemente, porque a UF ela estava com o processo de cadastramento, né? Aberto. Porque você tem que se cadastrar, mas também tem, como você colocou no Easy, na Estácio, tem que realmente essas pessoas procurarem, porque assim, é a porta de acesso que elas precisam ter para esse conhecimento e dali isso ir crescendo e sendo propagado. E se é só comparecer nas universidades e se informar melhor sobre isso. Normalmente acontece uma triagem e depois passa pelo processo de chamar mesmo para poder começar o tratamento. Quer falar? Não, eu acho que eles fizeram colocação, né? Eu só queria colocar que assim, é gratuito, a gente conhece que é de gratuito a Estácio, né? Que faz tratamento gratuito lá com os estagiários. E a UF. O Easy parece que cobra uma taxinha, mas é uma taxinha simbólica Simbólico. para manutenção do local.
E também há profissionais da psicologia que trabalham com valor social. Então, assim, é sempre bom a gente trabalhar, né, e procurar melhor, né, nas redes sociais, né, no Google, na internet, esses profissionais que podem te oferecer um valor que seja acessível para você. E o próprio SUS também oferece, né, em alguns hospitais, a gente, né, sabe que também precisa de um número maior de profissionais, sim. Mas o próprio SUS também oferece esse atendimento, então procure nas unidades hospitalares também essa informação de como ter acesso a um psiquiatra, como ter acesso a um atendimento de psicologia também fornecido pelo SUS. Porque é importante falar sobre essa questão do valor social, né? Porque as pessoas acreditam assim, eu vou fazer um tratamento psicológico, mas é tudo muito caro. Então, não, existem profissionais que fazem esse trabalho voltado pro social, assim, com valor que dá pra pessoa pagar, assim. Da classe trabalhadora, né? Aquela que recebe salário mínimo. Como você falou da questão de desigualdade, também vários profissionais que fazem um trabalho voluntário também. Olha, interessante. Não sabia. Temos também alguns locais profissionais que fazem um atendimento voluntário, né? E assim, de maneiras diversas. Tanto atendimento de sessão, como atendimento em grupo, atendimentos através de palestras. Então, assim, nós temos isso que a gente pode depois estar divulgando também. Oferecendo escuta também, né? A gente tá já chegando já no final desse excelentíssimo programa. Se deixar, a gente vai falando até... Não, mas trabalhar com fala tem essas questões. É importante. Teremos outras oportunidades, né? Com certeza. Aguardaremos. E eu gostaria que deixassem cada uma mensagem final para os nossos telespectadores, né? E também que vocês falassem onde vocês fazem o seu trabalho, consultório, cada uma. Pode. Da esquerda para a direita. Bom, então, como eu falei, eu faço atendimento clínico. Eu atendo em 2 clínicas, que é a Clínica da Audição, que fica na Pilinca, número 56. Lá a gente atende por plano de saúde e também atendemos, né, particular e social. Atendo também na Plenos, que fica próximo ali ao Salesiano, também com atendimento plano de saúde, particular e social. Então, assim, eu vou deixar depois o meu número, né? Pode deixar o WhatsApp? Pode. Então, eu vou deixar o WhatsApp para caso alguém, né, queira entrar em contato. É 99842-1370. 998 42-1370. 99842-1370. Isso. E a mensagem, né, que você pediu para deixar, que todas as pessoas não tenham preconceito, não tenham tabu, não tenham medo de falar. A gente, né, a psicologia a gente utiliza que é justamente esse tratamento. Antigamente falava a cura pela fala, mas como a gente não trabalha, né, mais com essa questão de cura, sei lá, dos primórdios, então a gente realmente entender que essa questão de que ter saúde através da fala. Então isso é muito importante. Então assim, não tenham tabu, não tenham preconceitos, procure um profissional, desabafem, falem realmente, não pensem que é uma escuta vazia, que é algo, um bate-papo, porque não é opinião pessoal. Então, assim, é realmente científico, é um cuidado que precisa se ter com a sua saúde, com a sua vida. Valorize. E é isso, né? Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite da gente vir falar sobre um assunto tão emergente. E quero divulgar também, né, meu job. Então, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho da forma particular e também do valor social, né? Atendo um consultório localizado no Rua Visconde de Itaboraí, 79, no centro. É logo ali na Rua da PIC. E vou divulgar também aqui meu número, minha rede social, para que vocês tenham como entrar em contato e também visualizar os posts saudáveis que a gente faz nas nossas redes sociais, né? No Instagram, que é @psiangelicapaz, e no número que você pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp, que é 998 38 4487. Então, gente, primeiro eu gostaria... Ih, você não mandou mensagem? Eu ia terminar de falar. Você parou, achei que podia continuar. Vai. Não, eu dei uma pausa para todo mundo entender o número. Repete o número, então, para as pessoas entenderem o número. Tá vendo? Enfim, a mensagem que eu gostaria de falar é que realmente, como a Dilma falou, é desmistificar esse tabu em relação à terapia e entender que falar ajuda muito, né? Hoje é nosso tratamento. Então, fale, sua saúde mental agradece. E quanto mais você falar, mais aliviado você vai ficar. Então, é importante que a gente tenha cuidado com a nossa saúde mental e previna também muitas das nossas questões.
Então, gente, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando desse assunto que é muito importante. Então, eu atendo, a gente atende no mesmo lugar, né? Ela já falou o endereço que eu até esqueci. No mesmo endereço, fica ali na rua da PIC, ali, tipo assim, atrás do... Visconde de Itaboraí, 79 Centro. Isso aí. E aí fica ali atrás da Cidade da Criança, pra quem não conhece, o APIC, né? A Cidade da Criança é uma coisa grande que serve como ponto de referência. E vou fazer meu jogo agora, né? Vou divulgar primeiro meu arroba, né, que é @Psi Vanessa Rodrigues. Psi, PSI, Vanessa Rodrigues, né? Então, se vocês quiserem, então a gente tá sempre divulgando lá textos interessantes, né? E abordando assuntos de interesse geral, né? Falando do geral, do geral com tema da psique, né? Do psicológico. O meu número é 997 14 49 64, né? E pra quem, assim, a gente fala um número rapidinho, às vezes a pessoa não grava, lá no meu Insta tem lá o meu número lá, pra quem quiser entrar em contato, pode entrar no número ou no direct, e se você que tiver, né, precisando ser ouvido, né, eu me coloco lá à disposição pra te ouvir, porque a gente tem... vou divulgar o CVV, gente. O número é 188. 188, isso, tá? é o número do importante, CVV. Sim. Então, se você estiver passando por um momento de sofrimento, quiser ser ouvido, né, pode ligar 188, e caso você não consiga, né, eu me coloco à disposição para oferecer a escuta, tanto lá no meu Instagram, quanto no meu número, né, quem não conseguiu gravar, porque a gente fala rapidinho, o número tá lá no meu Insta. E o CVV também, é importante a gente falar, é uma ferramenta, né, de fala, que você pode falar e você vai ter uma escuta ali de uma pessoa voluntária, para te ouvir em qualquer horário. Funciona 24 horas por dia de uma forma totalmente sigilosa e não vem constando na conta telefônica, mas que não substitui de forma alguma a terapia. Eles têm uma ferramenta no Instagram também. Explica melhor o que você sabe. Tem uma ferramenta também no Instagram, né? Como a gente tem o poder da internet nas nossas mãos, todo mundo é ligado ao Instagram, a gente tem uma ferramenta que é só a gente procurar lá pela tag ansiedade, depressão ou suicídio, que vai te direcionar, né, para obter um apoio. Lá vai ter algumas mensagens positivas e também vai ter como você contatar o CVV. E vai ser muito legal essa ferramenta em nossas mãos, porque a gente acaba perdendo muito tempo em rede social e a gente pode usar esse tempo que a gente utiliza de uma forma saudável, de uma forma que nos agrega. Então é importante que a gente divulgue isso para poder a gente dar forma de acesso a outras pessoas também. Tá, então, ó, beleza. Muito obrigado pela participação de vocês, né? Agradecendo aí ao operador, né? Navalha, também o outro operador, Navalha 2, né? Peçanha. Muito obrigado aí a Sol por produzirmos hoje esse programa de extrema necessidade e importância. Estamos já terminando aqui o programa, né, a Voz de Campos, mas amanhã voltaremos novamente às 8 da manhã. E é o seguinte, como sempre diz o Germano do seu bordão, mas eu também vou usar o meu antes do dele, né? É o seguinte, é uma música do Racionais MCs, né? Sou Mais Você, em que diz o seguinte: você é do tamanho do seu sonho. E é o seguinte, já deu tudo certo, gente. Então dá um tchauzinho ali. Tchau. Falou, Tchau. Bom dia a todos. Você a ouvir o programa A Voz de Campos.